Ela era uma cirurgiã abençoada por Deus, mas um passado sombrio na prisão e um erro terrível a forçaram a buscar refúgio num vilarejo esquecido no coração do sertão. A mulher acreditava sinceramente que havia enterrado seu dom para sempre sob uma camada de ressentimento profundo e fria indiferença. Mas no instante em que uma jovem pálida e inconsciente foi trazida à soleira de sua casa de pau a pique, o ar no cômodo tornou-se pesado e denso. Os rudes moradores locais esqueceram como respirar, paralisados em profundo choque com o que aquela ex-presidiária malquista havia feito com as próprias mãos. Queridos amigos do canal Histórias que Ficam na Sombra, antes de continuarmos, por favor, escrevam nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Tenham uma boa audição. O velho relógio da sua mãe, com uma rachadura profunda no vidro, há muito não funcionava. Lúcia o guardava no fundo de uma caixa de joias, escondido de olhares curiosos, como as pessoas escondem um segredo vergonhoso ou uma doença incurável. Ela acreditava piamente que há muito tempo aprendera a desligar as emoções, extirpando a fraqueza com o bisturi afiado da lógica. Mas o passado, como se viu, sabia esperar pacientemente por sua hora. 19 anos, múltiplos traumas, perda de sangue crítica. Os hospitais da capital estão recusando. O trânsito na Marginal Tietê está um caos, um verdadeiro inferno. Simplesmente não vamos conseguir levar Lu vivo. Sua clínica, Estética Harmonia, é o ponto mais próximo. Nos ajude, doutora Lúcia Almeida. A voz do despachante no rádio soava desesperada. Rompendo o chiado da interferência, Lúcia ficou imóvel junto à janela panorâmica. Uma forte chuva de outubro açoitava o vidro grosso, borrando as luzes de neon da metrópole em manchas aquareladas e turvas. O ano de 2004 ditava suas regras cruéis a São Paulo. Novos empresários, novas fortunas, uma nova moral. Neste mundo, apenas aqueles que podiam pagar eram valorizados. Tragam-no, ela disse secamente, ignorando o protocolo corporativo. Preparem a sala de cirurgia 1, reanimador no andar. Rápido! Ela desligou a chamada, seus dedos finos ajeitaram maquinalmente os cabelos bem penteados. Um cirurgião não tem direito à hesitação. Suas mãos, que os colegas pelas costas chamavam de mãos de ouro, já sentiam o peso familiar dos instrumentos. Lúcia possuía um dom raro. Ela não apenas conhecia a anatomia, ela lia o corpo humano como um livro aberto. Seus dedos sentiam a menor patologia através das camadas de tecido e viam o que às vezes os raios-x não mostravam. Ela podia trazer aquele estudante de volta do outro lado, iria fazê-lo, mas entre ela e o rapaz moribundo na ambulância erguia-se uma muralha intransponível. Uma muralha de vidro fumê, concreto e uma quantidade monstruosa de dinheiro. Lúcia atravessou o corredor a passos largos e empurrou a porta maciça de embuia. A sala do dono da clínica estava em penumbra. O ar ali era pesado, impregnado com o aroma de móveis italianos, café forte e poder absoluto. Valdemar Eduardo estava sentado atrás de uma mesa ampla, girando lentamente uma caneta tinteiro de ouro entre os dedos bem cuidados. Doutor, Valdemar, temos uma emergência. A voz de Lúcia soava calma, mas por dentro uma corda invisível se esticava. Uma ambulância está trazendo um paciente grave. 19 anos. Acidente. A contagem é de minutos. Eles não têm tempo de procurar outra UTI. Valdemar nem sequer se moveu. Ele lentamente pousou a caneta, alisou com cuidado o punho de sua camisa impecavelmente branca e só então ergueu para ela um olhar pesado e avaliador. Lúcia, minha querida, seu tom era veludado, envolvente. Temos uma cirurgia agendada para daqui a 15 minutos. O Sr. Medeiros, lifting facial completo e lipoaspiração. O homem pagou pelo serviço premium e está esperando no quarto. As marcas da idade do Sr. Medeiros não vão desaparecer em algumas horas. Lúcia apoiou as palmas das mãos na mesa fria, inclinando-se para frente. Mas lá fora, um homem está morrendo agora mesmo. Valdemar sorriu com condescendência. Era o sorriso de um enxadrista observando o movimento previsível de um novato. Nós não tratamos pessoas aqui, Lúcia. Nós fornecemos um serviço exclusivo para aqueles que podem pagar por ele. Ele se recostou na cadeira. Esse rapaz tem nosso plano de saúde particular? Não. Então, na minha clínica, ele não existe. Que o levem para um hospital público. Eles não vão chegar a tempo. A voz de Lúcia falhou, revelando um tremor traiçoeiro. Eu assumo a responsabilidade. Meu assistente operará o Medeiros. É um caso padrão.
Sua respiração tornou-se superficial. Suas costelas pareciam presas por um aro de ferro. Ela se lembrou de sua mãe, daquela impotência aguda e humilhante do final dos anos 90, quando a ambulância simplesmente não atendeu ao chamado. Sua mãe se apagava lentamente em seu apartamento apertado, com cheiro de remédios e mofo, enquanto o despachante repetia indiferentemente ao telefone sobre a falta de equipes disponíveis. Valdemar levantou-se lentamente. Alto e corpulento, ele se inclinou sobre a mesa, apoiando-se nos nós dos dedos. O veludo em sua voz desapareceu instantaneamente, dando lugar ao metal nu. Responsabilidade? Ele sibilou. Você parece ter esquecido quem atirou do fundo do poço. Quando o diretor do hospital regional a expulsou com uma marca no seu currículo, direto para a prisão, por sua tola tentativa de expor a corrupção dele. Você se achou a justiceira e pagou com sua liberdade. E aquele diretor, nesse meio tempo, subiu ainda mais na carreira. Agora ocupa um cargo no Ministério da Saúde. Quem te deu emprego quando você milagrosamente saiu em liberdade condicional e estava disposta a trabalhar como faxineira em um asilo? Só para ter um pedaço de pão. Quem transformou uma moça pobre e indesejada na cirurgiã, chefe de uma clínica de elite? Ele contornou a mesa e parou muito perto. Você vai para a sala de cirurgia 1 e vai transformar o Medeiros em um jovem Apolo. Caso contrário, amanhã você estará novamente na rua, sem dinheiro, sem recomendações e sem o direito de exercer a medicina nesta região. Eu cuidarei disso. A conversa está encerrada. Lúcia ficou em silêncio. A imagem familiar do mundo se rachou. Ela olhava para Valdemar e não via uma pessoa, mas um mecanismo perfeitamente ajustado para transformar os complexos alheios em notas crocantes de reais. Discutir com ele era tão inútil quanto tentar parar a tempestade lá fora. Ela se virou bruscamente e saiu para o corredor. Perto do posto da enfermeira-chefe, uma jovem estagiária andava de um lado para o outro. Doutora Lúcia, a ambulância ligou. A moça engoliu em seco, evitando olhar nos olhos da cirurgiã. Eles estão chegando. O que devo dizer a eles? Um nó duro e arranhado se formou em sua garganta. Lúcia fechou os olhos por um segundo. Transmita a ordem do Dr. Valdemar à segurança para não abrirem a cancela. Não vamos receber o paciente, ela disse com uma voz vazia e sem vida. Preparem o Sr. Medeiros. Estou indo lavar as mãos. A sala de cirurgia a recebeu com a luz ofuscante das lâmpadas cialíticas. Normalmente, o cheiro de antissépticos caros e ar ozonizado lhe dava uma sensação de controle total, mas hoje a esterilidade parecia falsa. O Sr. Medeiros dormia pacificamente sob anestesia. Lúcia calçou as luvas. O anestesista acenou com a cabeça, confirmando os sinais vitais normais nos monitores. Bisturi, ela ordenou. O instrumento de metal pousou familiarmente em sua palma. Ela começou o trabalho. Seus movimentos permaneciam precisos, calculados ao milímetro, mas dentro dela um vazio frio e pulsante se expandia. Ela mecanicamente separava o tecido adiposo, cauterizava pequenos sangramentos, aplicava suturas cosméticas perfeitas. Ela removia o excesso do corpo de um homem que tinha tudo em excesso: dinheiro, influência, tédio abastado. O bip rítmico do monitor cardíaco ditava o ritmo da operação. Lúcia trabalhava rápido, e a cada incisão ela sentia quase fisicamente como em algum lugar muito próximo, no apertado interior de uma ambulância, as últimas gotas de vida de um jovem rapaz esvaíam. Um rapaz que ela condenara à morte para preservar seu status. 38 minutos, constatou o anestesista, quando Lúcia apertou o último nó. Um recorde, doutora Lúcia. Trabalho de joalheria. Ela não respondeu. Puxou as luvas sujas, jogou-as na bandeja e saiu para a antessala. Respirando pesadamente, apoiou as mãos na borda da pia de aço, abriu a água gelada e colocou os pulsos sob o jato. Parecia-lhe que havia uma sujeira em sua pele que nenhum sabão poderia lavar. A enfermeira-chefe apareceu na porta. Seu rosto parecia anormalmente pálido contra o uniforme cirúrgico azul. Doutora Lúcia. O quê? Lúcia não se virou, continuando a olhar para o ralo por onde a água escorria. O despachante da ambulância acabou de ligar. Eles voltaram para o hospital público, mas não conseguiram. O estudante morreu dentro da viatura. Parada cardíaca por perda de sangue. A água continuava a correr. Lúcia fechou lentamente a torneira. No silêncio que se seguiu, cada palavra da enfermeira ecoava em suas têmporas como um gongo fúnebre. Sem raiva, sem histeria, apenas a consciência.
a consciência imensa e esmagadora do que ela havia se tornado. Ela enxugou as mãos com uma toalha de papel, jogou-a cuidadosamente no lixo, foi para o vestiário e abriu seu armário. Na prateleira de cima havia uma caixa de papelão. Lúcia tirou de lá o velho relógio de sua mãe. Passou a ponta do polegar sobre o vidro rachado. Muitos anos atrás, de pé junto ao túmulo fresco de sua mãe, ela jurou se tornar a melhor. Jurou que em seu turno ninguém morreria pela indiferença do sistema. E hoje ela mesma se tornara o sistema. Tornara-se uma máquina cara e infalível a serviço da vaidade alheia. Ela enfiou o relógio no bolso da calça, tirou o jaleco médico e jogou um casaco fino sobre o braço. A porta do escritório de Valdemar se abriu com um empurrão forte. Ele falava ao telefone, folheando preguiçosamente algumas notas fiscais. Ao ver Lúcia, fez uma careta de desagrado e cobriu o fone com a mão. Que modos são esses? Já terminou com o Medeiros? Lúcia aproximou-se de sua mesa, desprendeu do bolso do peito seu crachá de identificação, o pedaço de plástico brilhante que confirmava seu status de cirurgiã, chefe da clínica estética Harmonia. Lentamente, com uma calma assustadora, ela quebrou o plástico ao meio. As bordas afiadas cortaram sua pele, mas ela não prestou atenção. Os fragmentos do crachá caíram sobre a madeira polida com um baque seco. Estou indo embora, Dr. Valdemar. Você enlouqueceu? Ele jogou o telefone na base. Seu rosto ficou manchado de vermelho. Você tem um contrato. Você me deve. Eu já paguei a minha dívida. E com juros, ela o interrompeu, articulando cada palavra. Você queria fazer de mim uma ferramenta para ganhar dinheiro? Parabéns, você conseguiu. Hoje, você me forçou a matar um homem com as mãos de outra pessoa. Você não me comprará mais. Valdemar saltou, quase derrubando a cadeira. Idiota, você não vai encontrar emprego em lugar nenhum. Eu vou destruir sua reputação. Você não vai conseguir segurar nenhuma vassoura nessa cidade, muito menos um bisturi. Lúcia olhou para ele com genuína surpresa. De repente, ficou perfeitamente claro para ela o quão mesquinho e patético era aquele homem, com todas as suas conexões e ameaças. Você já me tornou algo que não é uma médica, ela disse em voz baixa. Você me tirou a minha profissão. Fique com a clínica, os contratos, o dinheiro. Eu estou levando a mim mesma de volta. Ela se virou e caminhou em direção à saída. Ameaças, maldições, promessas de processos judiciais voaram em suas costas. Mas para Lúcia, aquele barulho já não tinha qualquer significado. Ela caminhava pelo longo e bem iluminado corredor, passando por reproduções caras e sofás de couro. Os colegas desviavam o olhar, escondendo-se atrás de prontuários. Todos entendiam tudo e todos tinham medo, mas ela não mais. As portas automáticas se abriram com um silvo suave, libertando-a na noite fria e úmida de outubro. A chuva encharcou instantaneamente seus cabelos e penetrou em seu casaco. Mas Lúcia continuou andando, sem acelerar o passo. Gotas geladas se misturavam em seu rosto, com as lágrimas que ela não se permitia chorar há anos. O asfalto molhado brilhava, refletindo a luz amarela dos postes de rua. Lúcia não se lembrava de como chegou ao terminal rodoviário. A caixa de concreto, uma construção dos tempos da ditadura, a recebeu com um eco cavernoso e o cheiro de cigarro barato misturado com o aroma de salgados de uma lanchonete 24 horas. Ela se aproximou do guichê. Atrás do vidro grosso, sobre o qual estava colado um papel com os horários, uma mulher corpulenta em um xale de tricô cochilava. Uma passagem para Alto da Serra, disse Lúcia. A voz soou rouca, como se pertencesse a outra pessoa. A bilheteira abriu um olho a contragosto, mediu com o olhar o casaco elegante e encharcado da passageira e estalou a língua com desaprovação. Não tem ônibus direto para Alto da Serra desde os tempos do Ronca. A estrada de terra virou um lamaçal que até trator atola. Posso te dar até a entrada na rodovia. E de lá, minha filha, é na sola do pé. Vai querer? Vou. Ela estendeu algumas notas amassadas pela pequena janela. Recebendo em troca um bilhete de papel desbotado, ela saiu para a plataforma. O velho e barulhento ônibus cheirava a diesel queimado. Lúcia sentou-se em um assento duro perto da janela. O motor rugiu com esforço e o veículo saiu desajeitadamente dos limites da cidade, deixando para trás os letreiros de neon, a clínica de elite e a versão de Lúcia que se considerava dona da situação. Pela janela, estendiam-se campos escuros e intermináveis. O zumbido monótono do motor embalava, mas o sono não vinha. O rosto de sua mãe aparecia diante de seus olhos. Nos últimos anos de vida, sua mãe quase não saía do pequeno apartamento alugado, como se a cidade a assustasse com sua velocidade implacável.
Lúcia, na época, ficava com raiva. Raiva das garrafas vazias de cachaça sob a pia, do olhar culpado e perdido, do cheiro de álcool barato no corredor. Ela trouxera a mãe para a cidade para salvá-la, para dar-lhe uma vida melhor, e em vez disso a arrancou de sua terra natal. E agora, olhando para o vidro embaçado do ônibus, Lúcia de repente entendeu. Ela havia feito com sua mãe o mesmo que Valdemar Eduardo fizera com ela. Tentar impor suas próprias regras de sobrevivência sem perguntar o que a pessoa que amava realmente queria. Entrada para alto da serra. Gritou o motorista roucamente, pisando bruscamente no freio. As portas se abriram com um chiado. Lúcia desceu para a escuridão úmida. O ônibus partiu imediatamente, cobrindo-a com uma nuvem de fumaça. Ela ficou sozinha no acostamento de uma estrada vazia. Precisava andar cerca de 3 quilômetros a pé por uma estrada de terra lamacenta. A chuva se transformara em uma garoa fina e gelada. Suas botas de couro finas afundaram instantaneamente na lama espessa, mas Lúcia caminhava teimosamente para a frente. Cada passo era dado com dificuldade. O esforço físico ajudava a abafar o vazio interior. O vilarejo a recebeu com o silêncio sinistro e os buracos negros das janelas. A maioria das casas estava abandonada. As cercas estavam tortas, os quintais cobertos de mato. Lúcia virou na rua certa sem hesitar. Lá estava ela, a casa antiga da sua família. Ela parou no portão. Em vez da familiar cerca de madeira, erguia-se um muro alto de chapas de metal. As janelas com entalhes de madeira, típicas da região, haviam desaparecido sob uma camada de revestimento de PVC barato. Da casinha do cachorro, um enorme cão de guarda saltou e começou a latir com um rosnado raivoso. Uma mulher desconhecida, vestindo uma japona grossa, saiu imediatamente para a varanda. Que tá olhando aí? Ela gritou bruscamente para a visitante indesejada. Quem é de casa já tá dormindo, e gente de fora não tem nada que fazer aqui. Siga seu caminho, moça da cidade. Lúcia virou-se em silêncio. Não tinha nada a dizer. Seu passado não existia mais ali. Ele havia sido selado em plástico e cercado por um muro impenetrável. Seus pés a levaram por conta própria para além do vilarejo, para o velho cemitério, localizado em uma colina alta. O vento ali soprava livremente, cortando até os ossos. Ela encontrou facilmente o túmulo que procurava. 2 lápides simples de granito. Ajoelhou-se diretamente na terra molhada e fria, passando a palma da mão pela pedra áspera com o nome de sua mãe. Me perdoe, Lúcia sussurrou para o vazio. Eu tinha tanto medo de ser fraca. Tinha medo que, se me permitisse sentir, eu quebraria. Como você. Eu me tornei a melhor, ganhei tanto dinheiro que daria para 10 vidas. Mas desaprendi a curar. Hoje, por minha causa, um rapaz morreu. Eu simplesmente fiquei lá, cortando gordura do corpo de outra pessoa, enquanto ele morria. O frio penetrava sob suas roupas, imobilizando seus movimentos. Mas ela não tinha pressa em ir embora. Queria congelar ali, ao lado daqueles que amara e não conseguira proteger. No bolso do casaco, o celular tocou insistentemente. O toque polifônico estridente rasgou o silêncio do cemitério. Com os dedos trêmulos, Lúcia pegou o aparelho. O número era desconhecido. Doutora Lúcia Almeida, soou uma voz masculina enfaticamente educada. O setor de segurança do seu banco informa que todas as suas contas, incluindo a conta salário e os investimentos, foram bloqueadas a pedido do setor de segurança da Clínica Estética Harmonia até que as circunstâncias de uma investigação interna sejam esclarecidas. A senhora não poderá utilizar seus fundos. Lúcia sorriu amargamente. Valdemar Eduardo não brincava em serviço. Ele cortou todas as suas rotas de fuga. Com um único telefonema, ele transformou uma cirurgiã de sucesso em uma mendiga sentada na lama de um cemitério de vilarejo. Entendido, ela respondeu calmamente e apertou o botão para desligar. Em seguida, tomou impulso e atirou o celular caro em um denso matagal de urtigas atrás da cerca. Ela não precisaria mais dele. Precisava encontrar um abrigo para não ficar na chuva. Lúcia levantou-se com dificuldade. No final da rua, avistava-se uma construção baixa de tijolos com o telhado parcialmente desabado. O antigo posto de saúde. Quando criança, ela tomara vacinas ali, mas agora o prédio estava abandonado, assustando com os buracos negros das janelas quebradas. Ela abriu com esforço a porta empenada e entrou. Cheirava reboco úmido e madeira velha. No canto jaziam os restos de uma maca quebrada. No chão, cacos de vidro rangiam sob seus pés. Lúcia sentou-se no canto,
Abraçou os joelhos e fechou os olhos. Uma apatia pesada e salvadora a dominava. O corpo, exausto pelo estresse e pelo frio, preparava-se para desligar. E de repente, através do barulho da chuva, ela ouviu um som, um ganido fino, lamentoso e intermitente. Lúcia abriu os olhos. O som vinha de fora, do lado da estrada. Estava tão cheio de dor desesperada que era impossível ignorá-lo. A médica dentro dela, que ela tentara adormecer por tanto tempo, levantou a cabeça instantaneamente. Ela se forçou a levantar e sair para a varanda. Na luz fraca de um poste distante, que passava por entre os galhos das árvores, ela viu uma silhueta escura no acostamento. Era um grande cão vira-lata. Sua pata traseira estava torcida em um ângulo completamente antinatural. Manchas escuras e úmidas eram visíveis em seu pelo. Aparentemente, algum motorista de passagem atropelara o animal e se apressara em fugir. O cão tentou se levantar, mas soltou um ganido abafado e caiu de volta na lama. Ele ergueu para Lúcia olhos nos quais não havia raiva, apenas um pedido de ajuda e a compreensão absoluta de seu fim. Calma, calma, meu bom amigo. Lúcia ajoelhou-se diante dele, sem se importar em estragar de vez suas roupas caras. Não vou te machucar. Deixa-me ver. Ela passou as mãos cuidadosamente pelo corpo tenso do animal. Fratura exposta do fêmur, hemorragia grave, início de choque hipovolêmico. O cachorro morreria se ela não interviesse imediatamente. Ela se levantou de um salto. Na sua cabeça, uma luz brilhante pareceu se acender, queimando toda a apatia e o cansaço. Precisava de ferramentas, bandagens, antisséptico, qualquer coisa. Ela correu de volta para o posto de saúde em ruínas, vasculhando freneticamente as prateleiras vazias. No canto, encontrou 2 ripas de madeira retas de uma caixa quebrada, perfeitas para uma tala. Lúcia tirou do pescoço o echarpe de seda cara, tirou o relógio da mãe do bolso, pegou a pulseira, rasgou a barra de sua blusa em longas tiras. Voltando para o cão, ela se sentou ao lado dele. Você vai ter que aguentar, amigão. Vai doer, mas não tem outro jeito, disse ela com firmeza. O cão pareceu entendê-la. Ele pousou a cabeça pesada sobre as patas e ficou quieto. Lúcia respirou fundo. Suas mãos, acostumadas à pureza cintilante das salas de cirurgia de elite, pousaram com segurança no pelo sujo e encharcado. Seus dedos encontraram os fragmentos do osso. Um movimento rápido e preciso. O cão rosnou baixo, estremeceu, mas Lúcia o segurou, imobilizando instantaneamente a pata com as ripas de madeira e amarrando-a firmemente com os pedaços de tecido. Quando terminou, sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Ela estava agachada no meio de uma estrada de terra lamacenta, abraçando um vira-lata sujo, e pela primeira vez naquele dia interminável, respirava com os pulmões cheios. A couraça de gelo que a aprisionava por dentro se rachou profundamente. E então, choramingando porque a chuva não é suficiente para você, uma voz rouca e rangente soou bem ao lado. Lúcia se assustou e se virou. Atrás dela, apoiado em uma bengala improvisada, estava um homem idoso. Ele usava uma jaqueta velha e desbotada, e seu rosto era sulcado por rugas profundas, como rachaduras em terra seca. O homem apontou uma lanterna para Lúcia, depois moveu o facho para a pata enfaixada do cachorro e resmungou com satisfação. Olha só, você ajeitou direitinho. Vai viver o seu colega de desgraça. Ele olhou novamente para Lúcia, semicerrando os olhos. E você? Deve ser a Lúcia, filha do André. Cresceu, não dá para negar. Mas essa sua cara, menina, parece que um trator passou por cima. Lúcia piscou, confusa, tentando tirar as gotas de chuva dos cílios. Você é o seu Mateus? Eu mesmo. O velho suspirou pesadamente. Por que tá sentada na poça? Vai pegar um resfriado e congelar o cachorro. Levante-se. Vamos para minha casa. O fogão a lenha tá aceso e a chaleira tá quente. Ele se virou e, sem olhar para trás, começou a mancar pela estrada. Lúcia olhou para o cachorro. O cão lambeu seu pulso em agradecimento. Ela ergueu cuidadosamente o animal pesado nos braços, apertou-o contra si e seguiu o velho. Pela primeira vez em muitos anos, ela não sabia o que o amanhã traria,
mas sabia com certeza que estava fazendo a escolha certa hoje. A casa de seu Mateus os acolheu com o calor denso e envolvente de um fogão a lenha bem aceso. Cheirava a ervas secas, batata assada e madeira antiga. Esse aroma primitivo e profundo expulsou de uma vez da memória de Lúcia o cheiro estéril das clínicas caras. Ela colocou cuidadosamente o cão ferido sobre um velho colchão de algodão que Mateus jogou no chão de madeira perto do fogão. O cachorro suspirou pesadamente, apoiou o focinho grande nas patas estendidas e fechou os olhos, entregando-se completamente à mercê de seus salvadores. "Tire essa roupa molhada, criatura!" ordenou o velho, tirando a própria jaqueta encharcada. "Atrás daquela cortina tem umas roupas secas, a toalha tá lá também. Troque-se, senão vai amanhecer com pneumonia. E aqui eu não tenho UTI não." Lúcia obedeceu, escondendo-se atrás da cortina de chita desbotada. Ao tirar o casaco caro e a blusa de marca encharcados, sentiu que, junto com a água gelada, os restos de seu antigo orgulho escorriam dela. Vestiu um suéter de lã áspero, de malha grossa, que quase lhe chegava aos joelhos, e uma calça de moletom larga. O tecido rústico pinicava sua pele, devolvendo-lhe a capacidade de sentir o próprio corpo. Quando ela voltou para a mesa, Mateus já havia colocado uma panela de ferro com batatas quentes, um prato de picles de pepino caseiros e fatias grossas de pão de centeio. Um lampião a querosene no centro da mesa projetava sombras douradas e dançantes nas paredes de toras. O ano de 2004 parecia não ter chegado ali, tendo ficado preso em algum lugar na estrada de terra esburacada. Ali, o tempo corria segundo suas próprias leis seculares. "Sente-se, coma." Mateus empurrou um prato de madeira em sua direção. "Você tá com uma cara de quem foi desenterrada. O povo da cidade tá muito magro, só pele e osso. Dá até agonia de olhar." Lúcia pegou uma batata quente, queimando os dedos gelados. A fome a atingiu de repente, torcendo seu estômago em um espasmo. Ela comeu avidamente, esquecendo a postura, acompanhando a comida com um chá preto forte de uma caneca de louça lascada. Mateus não a apressou. Ele mastigava o pão sem pressa, estudando a convidada atentamente por baixo de suas sobrancelhas grisalhas e espessas. "Então, me conte, menina", disse ele finalmente, afastando o prato vazio. "Que vento te trouxe para estas bandas? Faz uns 15 anos que você não aparece por aqui, desde que o André, que Deus o tenha, se foi." Lúcia congelou. O chá quente de repente pareceu sem gosto. O nome de seu pai soou naquela casa silenciosa como um tiro. "Eu não tinha mais para onde ir, seu Mateus", ela respondeu em voz baixa. "Eu perdi tudo." "Perdeu o dinheiro ou a consciência?" O velho semicerrou os olhos. A pergunta a atingiu sem piedade. Ela ergueu a cabeça, pronta para se defender, para erguer o muro familiar da arrogância, mas encontrou apenas o olhar direto e calmo do velho. Em seus olhos não havia condenação. Apenas a sabedoria cansada de um camponês, que já vira muitos destinos quebrados em sua vida. E Lúcia desabou. As palavras jorraram dela em um fluxo pesado e turvo. Ela contou tudo. A pobreza dos anos 90, as tentativas desesperadas de tirar a mãe do esquecimento alcoólico, os estudos noturnos, como tentar buscar justiça no hospital regional e fora jogada na rua, e, finalmente, sobre Valdemar Eduardo, a lipoaspiração do senhor Medeiros. E o jovem estudante que sangrou até a morte em uma ambulância enquanto ela aplicava suturas cosméticas com perfeição. Mateus ouviu em silêncio. Ele pegou seu fumo de rolo, enrolou um cigarro de palha sem pressa, riscou um fósforo. A fumaça acre do tabaco subiu em direção ao teto. "A coisa é feia", disse o velho após uma longa pausa. "Você, Lúcia, estava fugindo da dor. Pensou que se cercasse de dinheiro e trancasse o coração, ele pararia de doer. Mas veja só o que aconteceu. O abscesso estava amadurecendo por dentro. Eu queria salvar minha mãe." A voz de Lúcia falhou, tornando-se um sussurro. "Pensei que, se ficasse rica, se me tornasse a melhor, poderia curá-la. Mas ela simplesmente não queria viver. E você perguntou a ela?" Mateus apoiou pesadamente os cotovelos na mesa. "Você a arrastou para a cidade, a trancou em uma gaiola de concreto. Aqui em alto da serra, ela respirava com cada árvore. O André a carregava nos braços. Lá, ela definhou. Você não estava salvando ela, estava salvando a si mesma do medo." Cada palavra do velho atingiu o alvo, destruindo os últimos bastiões de auto-engano. Lúcia cobriu o rosto com as mãos. O eco da dor alheia, que ela ignorara por tanto tempo, agora a ensurdecia.
E o que eu faço agora? Ela perguntou com a voz abafada. Não posso voltar. Eles cortaram meu oxigênio. Eu não sou mais médica. Sou uma assassina. Mateus sorriu, soltando uma nuvem de fumaça, e já se sentenciou. Vocês da cidade desistem rápido demais. Ser médico não é um papel com carimbo. Ser médico é quando a dor do outro não te deixa dormir. Ele acenou com a cabeça na direção do cão que dormia pacificamente. Você tirou o bicho da lama, colocou o osso no lugar. Não precisou dos seus bisturis famosos, nem da luz brilhante. Isso significa que as mãos ainda se lembram. A alma ainda está viva, ainda sabe chorar. Lúcia olhou para o cachorro. Em seu sono, o cão ganhia baixinho, movendo as patas saudáveis, como se estivesse correndo para algum lugar. Lá fora, o vento uivava, atirando punhados de granizo gelado contra a janela. Dentro da casa estava quente e seguro. Vá dormir. Mateus se levantou, gemendo. Amanhã é mais sábia que a noite. Vou te arrumar um lugar no banco do fogão, lá os ossos se aquecem rápido. E amanhã a gente vê o que faz com você. A noite se arrastou dolorosamente. Lúcia deitava-se sobre os tijolos quentes do fogão a lenha, coberta por um pesado poncho de lã. O calor penetrava profundamente em seus músculos, relaxando os espasmos, mas seu cérebro se recusava a desligar. Diante de seus olhos, flashes do dia passado passavam. O rosto arrogante do dono da clínica, os fragmentos do crachá de plástico na mesa polida, o olhar desesperado do cão atropelado à luz de uma lanterna fraca. Ela acordou com o som de uma frigideira de ferro, abriu os olhos, uma luz brilhante e cortante entrava pelas janelas. O sol de outubro, lavado pela chuva noturna, brilhava nas poças do quintal. Ao descer do fogão, Lúcia sentiu o corpo dolorido, como se após um trabalho físico pesado, mas sua mente estava surpreendentemente clara. A ansiedade que se alojara entre suas omoplatas como um nó pegajoso por anos havia desaparecido. O cachorro estava deitado em seu lugar, mas já com os olhos abertos e abanando fracamente o rabo para cumprimentar. Lá, o nomeei vigilante. Ele vai guardar a casa para nós. Acordou, doutora? Mateus estava junto ao fogão, virando habilmente ovos com bacon. Vamos, lave o rosto. O lavatório está na varanda. A toalha limpa está no prego. A água gelada queimou seu rosto, afugentando de vez os restos de sono. Lúcia esfregou as bochechas vigorosamente com uma toalha de linho áspera, olhou seu reflexo em um espelhinho embaçado. De lá, olhava para ela uma mulher com cabelos desgrenhados, sem um pingo de maquiagem, vestindo um suéter masculino folgado. E essa mulher lhe agradava muito mais do que a boneca de revista. Perfeita e impecável, que ela fora até ontem. No café da manhã, Mateus foi prático. Ele comeu substancialmente, limpando os restos da gema da frigideira com um pedaço de pão. Em seguida, serviu 2 canecas de chá forte. Então é o seguinte, doutora Lúcia Almeida, ele começou formalmente olhando-a diretamente nos olhos. Você não tem para onde fugir e nem por quê. Nosso vilarejo, embora esteja decaindo, tem gente morando aqui. E essa gente fica doente. A cidade mais próxima fica a 40 quilômetros de estrada de terra. A ambulância só vem aqui em feriados grandes. E isso se a patrola passar na estrada. Ele fez uma pausa, dando-lhe tempo para absorver o que ouvira. Você viu aquela casinha de tijolos à noite, onde se abrigou da chuva? Nosso antigo posto de saúde, fechado há 10 anos. O telhado está vazando, as janelas quebradas, mas as paredes são fortes. Lúcia franziu a testa, confusa, segurando a caneca quente com ambas as mãos. Seu Mateus, o que o senhor está me propondo? Tratar pessoas em um prédio abandonado? Eu não tenho licença, nem equipamento, nem medicamento. Posso ser processada por isso. Legal, ilegal, zombou o velho, acenando com a mão. Ontem você consertou a pata do cachorro. Ele te pediu licença? A lei no papel não salva a vida das pessoas, mas você salva. Eu e os outros homens vamos consertar o telhado, cobrir as janelas com lona, trazer lenha e a gente junta um kit de primeiros socorros de casa em casa. Nossas velhas secaram tantas ervas que dá para curar metade da cidade. Lúcia o ouvia e sentiu o pânico nascer dentro de si. Era uma loucura, um absurdo completo. Ela era uma cirurgiã de primeira classe, acostumada a trabalhar com os mais modernos bisturis a laser, sistemas eletrônicos de suporte à vida. Ela não sabia como tratar dor nas costas com chá de camomila ou suturar feridas sem anestesia profissional. Eu não vou conseguir.
Ela admitiu honestamente, olhando para suas mãos lisas e bem cuidadas. Estou acostumada com esterilidade absoluta e uma equipe de assistentes. Você se acostuma com o que for preciso? Quando a necessidade aperta, cortou Mateus. Ontem você provou do que é feita. A escolha é sua. Ou fica aqui se lamentando, ou põe a mão na massa e paga pelo seu pecado. Foi para isso que você veio aqui, não foi? Lúcia olhou pela janela. O vento de outono empurrava nuvens pesadas pelo céu. O vilarejo de Alto da Serra vivia sua vida lenta e difícil. De algumas chaminés de tijolos subia uma fumaça azulada. Seu olhar caiu novamente sobre o vigilante. Ele estava deitado em silêncio, olhando com total confiança para a pessoa que ontem lhe causara dor para hoje lhe dar uma chance de viver. Lúcia respirou fundo, endireitando os ombros, como se uma pedra pesada que ela carregara no pescoço por muitos anos de repente caísse. Vou precisar de tábuas para uma mesa, ela disse, articulando cada palavra. Tecido limpo, muito algodão ou linho e álcool. Qualquer bebida forte serve para desinfetar. Mateus abriu um sorriso largo e sincero, revelando dentes raros. Faremos, Lúcia, faremos tudo. Você terá uma clínica melhor que a sua da cidade. O trabalho começou ao amanhecer do dia seguinte. Em Alto da Serra, as notícias se espalhavam mais rápido que fogo em pasto seco. Ao meio-dia, cerca de uma dúzia de moradores locais se reuniram em frente ao prédio de tijolos abandonado. Os homens vieram com martelos, serras e rolos de lona plástica grossa. As mulheres trouxeram baldes, escovas duras e pedaços de sabão de coco. O vento de outubro penetrava sob as roupas, balançava as abas das jaquetas, mas as pessoas trabalhavam em harmonia, quase sem pausas. Estevão, um homem corpulento com uma barba densa e farta, pregava habilmente os pregos, fixando a lona no lugar das vidraças quebradas. Dentro do posto de saúde, ecoava um som oco. Cheirava reboco úmido, espuma de sabão e poeira antiga. Lúcia trabalhava lado a lado com todos. Ela arregaçou as mangas do suéter folgado e esfregava a sujeira incrustada das paredes de azulejo. A água gelada queimava seus dedos. Sua manicure perfeita, que custara uma pequena fortuna na cidade, fora irremediavelmente arruinada no dia anterior, mas agora isso não tinha a menor importância. O trabalho físico afastava os pensamentos excessivos, deixando apenas uma clareza cristalina e vibrante. Ei, moça da cidade! Gritou Estevão, enxugando a testa molhada com as costas da mão larga. Desse jeito você vai gastar o azulejo até furar. A gente não precisa de uma sala de cirurgia de luxo aqui. O importante é não chover na cabeça e o vento não entrar. Lúcia se endireitou, esticando as costas doloridas. O cabelo se soltara do coque apertado, grudando na testa. Na medicina, Estevão, não há meio termo. Ela permitiu-se um leve sorriso, limpando a espuma de sabão do pulso. A infecção não distingue entre uma clínica de elite e um posto de saúde de vilarejo. Então, esfreguem com vontade. Depois eu passo pessoalmente com um pano branco. A sala se encheu de risadas roucas. Os moradores do vilarejo apreciaram sua firmeza de caráter. Eles esperavam uma dondoca, uma patricinha da capital quebrada. Mas Lúcia era feita de material resistente. Ao anoitecer, o prédio estava transformado. No canto, um fogão de ferro fundido que Mateus trouxera de seu quintal zumbia aconchegantemente. O cano da chaminé foi passado por uma janela. O local aqueceu rapidamente. No meio da sala, foi colocada uma mesa maciça de carvalho, coberta com uma lona médica grossa que uma senhora idosa, Dona Alzira, tirara de seus baús. Nas prateleiras de madeira improvisadas, alinhavam-se potes de vidro com ervas secas, frascos de iodo, rolos de gás e bandagens. Em uma velha chaleira de alumínio sobre o fogão, a água fervia. Era uma caricatura risível de uma clínica moderna. Mas foi ali, entre as paredes mal rebocadas e o cheiro de pinho, que Lúcia, pela primeira vez em muitos anos, se sentiu em seu lugar. A primeira paciente não demorou a chegar. No dia seguinte, perto do meio-dia, a porta se abriu com um rangido prolongado. Na soleira estava Eudóxia, uma velhinha seca e curvada, com um lenço de lã desbotado na cabeça. Com a mão direita, ela pressionava firmemente uma toalha amassada contra o antebraço esquerdo. Ai, minha filha, que desgraça! Murmurou Eudóxia fracamente, sentando-se em um banquinho que Estevão trouxera. Tava cortando lenha para o fogão e o machado escapou bem na minha mão. O sangue não para de jorrar. Não aguento de dor. Lúcia imediatamente se aprumou. Seu olhar tornou-se penetrante, seus movimentos rápidos e precisos.
Mateus! Ela chamou em voz alta o velho, que estava rachando lenha no quintal. Rápido aqui, traga uma bacia, água fervente e cachaça. Ela se aproximou da velhinha. Eudóxia cheirava remédios, roupas velhas de lã e um leve odor de maçãs fermentadas. Esse cheiro específico de uma pessoa idosa e solitária atingiu seu olfato, ressuscitando na memória a imagem de sua mãe. Os músculos de seu rosto se contraíram, mas Lúcia imediatamente se controlou. As emoções são inimigas do cirurgião. Com cuidado, retirando a toalha encharcada, ela examinou a ferida. Um corte irregular de cerca de 10 centímetros. As bordas estavam abertas, expondo o tecido adiposo e o músculo danificado. Sorte, os vasos sanguíneos maiores não foram atingidos, mas era preciso suturar imediatamente. Vou ter que costurar, dona Eudóxia, disse Lúcia com um tom calmo e tranquilizador. Não temos anestesia. Vai ter que aguentar. Mateus, dê a ela um gole. O velho serviu 2 dedos de um líquido turvo de uma garrafa de vidro em um copo americano. Eudóxia bebeu obedientemente, fazendo uma careta engraçada, e soltou o ar. Lúcia tirou da água fervente uma agulha de costura comum e um fio de seda resistente. Na falta de instrumental cirúrgico, era preciso improvisar. Ela derramou generosamente cachaça na ferida. A velhinha soltou um gemido abafado, mas não puxou o braço. Mateus a segurava firmemente pelos ombros. O trabalho começou. Lúcia manejava a agulha, unindo com segurança as bordas da ferida. A pele da pessoa idosa era fina como pergaminho, exigindo extremo cuidado. Cada ponto era acompanhado por um gemido baixo de Eudóxia. A minha filha mora na cidade. A velhinha começou a falar de repente, engolindo em seco, com dificuldade. Falar a ajudava a se distrair da dor. Faz 3 anos que não a vejo. Foi embora em busca de uma vida bonita. Liga de vez em quando. Diz que tem muito trabalho, que não tem tempo para mim, uma velha. Os dedos de Lúcia pararam por um instante sobre outro nó. O eco da dor alheia a atingiu bem no plexo solar. Ela ouvia nas palavras de Eudóxia uma reprovação silenciosa a si mesma. Quantas vezes ela própria, alegando uma cirurgia importante ou uma reunião, cancelara a visita à mãe? Quantas vezes a compensara com remédios caros, em vez de simplesmente sentar-se ao lado dela na cozinha apertada? Ela te ama, dona Eudóxia. Lúcia respondeu em voz baixa, continuando a aplicar a sutura. É que na cidade, as pessoas muitas vezes confundem o importante com o fútil. Elas acham que, se ganharem mais dinheiro, poderão proteger seus entes queridos. Elas têm mais medo da pobreza do que da solidão. Mas ela vai entender, com certeza vai entender. Ela deu o último ponto, cortou o fio com uma tesoura comum previamente esterilizada no fogo e aplicou uma bandagem de gaze apertada. Pronto. Lúcia enxugou a testa com as costas da mão. A ferida está limpa. Em 1 semana, tiramos os pontos. Cuide do braço, não levante peso. Eudóxia olhou para o braço enfaixado, depois voltou seu olhar cansado para Lúcia. Nos cantos dos olhos da velhinha brilhavam rastros úmidos. Você tem a mão leve, minha filha, mão de ouro. Eudóxia, com a mão sã, tocou desajeitadamente o pulso de Lúcia. Deus te abençoe. Esse toque simples e sem artifícios queimou sua pele mais do que água fervente. Lúcia ficou parada no meio do posto de saúde modestamente mobiliado, observando a velhinha se afastar, e sentiu as últimas barreiras internas desmoronarem. Na Estética Harmonia, os pacientes lhe pagavam centenas de milhares de reais, mas nenhum deles jamais a olhara com uma gratidão tão sincera e incondicional. Mateus limpava silenciosamente os panos ensanguentados. Ele via como os ombros de Lúcia tremiam, como ela se virou para a janela, apoiando a testa no vidro frio. O velho contato não disse uma palavra. Ele sabia que quando uma vida antiga se quebra, sempre dói. Mas em seu lugar, algo verdadeiro pode crescer. Passaram-se 2 semanas, o vilarejo de Alto da Serra aceitou sua nova médica incondicionalmente. Os rumores sobre a doutora da cidade, que não se importava com o trabalho sujo e tratava com dedicação, se espalharam pelos povoados vizinhos. As pessoas começaram a procurar Lúcia. Seus dias agora estavam preenchidos com um trabalho simples e terreno. Ela tratava tosses profundas de tratoristas, aplicava talas em articulações deslocadas, controlava a pressão alta com chás de ervas e comprimidos que os próprios moradores traziam de seus estoques antigos. Ela não aceitava dinheiro por princípio. Em troca, as pessoas traziam comida, pão quente, queijo caseiro, potes de conservas, feixes de lenha. À noite, trancando as portas do posto de saúde,
Lúcia voltava para a casa de Mateus. Vigilante, cuja pata já estava curada, mancava alegremente ao seu encontro, esfregando o focinho molhado em suas mãos com devoção. Ela se sentava perto do fogão aceso, bebia chá de erva cidreira e ouvia as histórias lentas do velho sobre o passado. Ela não tentava mais planejar o futuro. O ano de 2004, com seu ritmo frenético e culto ao sucesso, ficara em algum lugar distante, além do horizonte da estrada de outono embaçada. Ali, em alto da serra, o tempo não era medido por contas bancárias, mas por vidas salvas e a quantidade de lenha estocada para o inverno. Mas o sistema que ela ousara desafiar não estava acostumado a soltar suas vítimas tão facilmente. Em meados de novembro, quando as primeiras geadas noturnas solidificaram a lama das estradas com uma fina crosta de gelo, a paz foi quebrada. Lúcia estava examinando a garganta de Estevão, que tossia roucamente, quando um ronco pesado e esforçado de motor de carro foi ouvido do lado de fora. Não era um trator nem um velho caminhão do vilarejo. O som se aproximava, rugindo nos buracos, até silenciar bem em frente às janelas do posto de saúde. Uma porta bateu. Vigilante, que cochilava perto do fogão quente, levantou-se de repente, eriçou o pelo do pescoço e soltou um rosnado baixo e de aviso. A porta se abriu, sem que batessem, deixando entrar lufadas de ar gelado. Na soleira estava um homem alto e curvado, com cerca de 40 anos. Ele usava uma jaqueta escura e um paletó de veludo puído, e nas mãos segurava uma velha pasta de couro. O rosto do estranho, com os primeiros fios de cabelo grisalho nas têmporas, expressava extremo aborrecimento. O homem percorreu com o olhar a decoração modesta da sala, as prateleiras improvisadas, o fogão de ferro no canto e, finalmente, fixou seu olhar frio e penetrante em Lúcia. A senhora é Lúcia Almeida? Sua voz soava seca e oficial, cortando o silêncio do vilarejo como uma lâmina. Eu sou Irídio Pereira, médico-chefe do Hospital Regional. Recebi uma denúncia sobre a senhora. Chegou ao meu conhecimento que aqui está sendo praticada atividade médica ilegal, sem licença, condições sanitárias e equipamento adequado. Ele deu um passo para dentro, fechando a porta atrás de si. Arrume suas coisas, Dr. Almeida. Esta espelunca está sendo fechada agora mesmo, e a senhora terá que se explicar ao Ministério Público. Estevão levantou-se lentamente do banquinho que rangia. O homem corpulento e de ombros largos postou-se na frente de Lúcia, como um urso protegendo o seu território. Seus punhos pesados se fecharam instintivamente. Oh, chefe, não levanta a voz não, Estevão rosnou, olhando de soslaio para o funcionário recém-chegado. Nós construímos nosso posto de saúde com nossas próprias mãos e não vamos deixar ninguém maltratar nossa doutora. Volte por onde veio, antes que a nevasca bloqueie a estrada. Lúcia, com um gesto suave mas firme, afastou Estevão. Ela não precisava de proteção física. Estava acostumada a enfrentar os golpes de frente. Está tudo bem, Estevão. Sua voz soava calma, com aquela mesma distância profissional que um dia fizera tremer os residentes no hospital da cidade. Vá para casa. Gargarejo com chá de camomila 3 vezes ao dia. E não tire o cachecol. O tratorista acenou com a cabeça a contragosto, lançou um olhar pesado para o inspetor, puxou o boné sujo sobre as sobrancelhas e saiu, deixando entrar outra lufada do frio cortante de novembro. Lúcia ficou a sós com Ilídio Pereira. Ele olhou para o local com nojo. Seu olhar percorreu a mesa coberta de lona, deteve-se na chaleira de alumínio que soltava vapor sobre o fogão e parou na fileira de potes de vidro com ervas secas. Os lábios do homem se curvaram em um sorriso amargo e sarcástico. Que pastoral comovente! Uma volta ao século XIX. Ilídio Pereira jogou sua pasta puída na beirada da mesa. O couro barato da pasta cheirava a umidade e tinta de impressão. Eu li sua ficha, Dr. Almeida. Uma cirurgiã brilhante. Cumpriu 1 ano e meio por falsificação de documentos, saiu em liberdade condicional, depois uma fuga repentina da clínica de elite estética Harmonia. E aqui está você, brincando de médica de roça, costurando feridas com agulhas de costura. A senhora ao menos entende que por essa falta de higiene e por trabalhar sem licença, pode pegar uma nova pena de prisão e desta vez sem direito a condicional? Lúcia o estudava. Por fora, ele parecia um burocrata típico, um homem do sistema, cuja alma há muito secara sob o peso de relatórios e instruções. Mas seus olhos o entregavam completamente.
Por trás do olhar cínico e apagado, ela via claramente o mesmo cansaço de chumbo, a mesma desilusão profunda e antiga com a qual ela mesma vivera. Ilídio Pereira andava curvado, não pela idade, ele não parecia ter mais de 45 anos, mas pelo peso invisível da culpa. Ele tinha dedos longos e sensíveis de músico ou cirurgião, que ele escondia nervosamente nos bolsos da jaqueta. Este homem sabia curar e, por algum motivo, parara. Falta de higiene, doutor. Ilídio, é quando um médico extorque dinheiro de um paciente com peritonite enquanto ele se contorce de dor em uma sala de emergência estéril, respondeu Lúcia, articulando as palavras. Aqui é ajuda. A única ajuda em 40 quilômetros. A senhora está violando a lei. O funcionário elevou a voz. Medicina é protocolo. São esterilizadores, anestesistas, reanimação. E se um paciente morrer nesta mesa de carvalho de choque anafilático, o que a senhora fará com suas ervas? E o que o senhor faz quando os pacientes morrem em ambulâncias presas em uma estrada gelada porque a prefeitura não liberou verba para a patrola? Ela retrucou, aproximando-se. A lei não cura pessoas, os médicos curam. Ilídio soltou o ar ruidosamente, como se tivesse levado um soco no estômago. Por um momento, seu rosto se contorceu em uma careta de dor genuína. As palavras de Lúcia atingiram uma ferida antiga e não cicatrizada. Um dia, em uma vida passada, ele mesmo tentara lutar contra a indiferença de seus colegas da capital. Perdera um amigo próximo na mesa de cirurgia por pura negligência da equipe de plantão e se quebrara. Fugiu para o interior, escondeu-se atrás de papéis, convencendo-se de que o sistema era invencível. Ele abriu a pasta, tirou uma pilha de formulários e uma caneta tinteiro. Não vou entrar em debates filosóficos com a senhora. Estou fechando este posto. Assine o auto de interdição agora mesmo. Ele não conseguiu terminar a frase. Da rua veio um grito feminino agudo e desesperado. A porta do posto de saúde se abriu com tanta força que bateu na parede de toras, quase saindo das dobradiças. Na soleira estava Mateus, coberto de neve. Junto com o rapaz, filho da carteira local, eles carregavam uma moça nos braços. Era Dara, a professora de 22 anos do vilarejo vizinho, que frequentemente visitava parentes em Alto da Serra. A cabeça de Dara tombou para trás, sem vida. A moça emitia gemidos baixos e intermitentes, puxando instintivamente os joelhos em direção ao abdômen. Seu rosto estava cinzento como cinza, coberto por grandes gotas de suor frio. — Lúcia, é uma desgraça! Gritou Mateus, respirando com dificuldade. Acharam eles na estrada. Estavam indo para a cidade, mas o carro derrapou e caiu na valeta. A Dara já não estava bem desde manhã e agora está morrendo. A febre é tanta que nem dá para tocar. Lúcia instantaneamente jogou de lado os formulários do médico-chefe. Não havia tempo para pensar. Coloquem-a na mesa, com cuidado, ela comandou, tirando o suéter de lã e ficando com uma blusa de gola alta fina. Ela se inclinou sobre a moça. Seus dedos pousaram familiarmente no pulso. Pulso filiforme, rápido, batendo como um pássaro capturado. Respiração superficial. Dara, tá me ouvindo? Onde dói? Lúcia bateu suavemente, mas com insistência, na bochecha pálida da moça. Tudo queima. Ela sussurrou quase inaudivelmente, apertando os olhos com outra crise de dor. Corta do lado direito. Não consigo respirar. Lúcia colocou as palmas das mãos no abdômen da paciente. Os músculos da parede abdominal estavam duros como um tambor esticado, um abdômen em tábua. Ela realizou a palpação, soltando a mão bruscamente. Dara gritou, arqueando-se na mesa dura. Sinal de Blumberg francamente positivo. Apendicite aguda, perfurada. O diagnóstico soou como uma sentença. Lúcia ergueu os olhos para Mateus. O pus já está na cavidade abdominal. A peritonite está começando. Ilídio Pereira, que até então estava paralisado, de repente deu um passo à frente. O burocrata dentro dele recuou, dando lugar ao médico que dormira todos esses anos. Ele se aproximou da mesa, afastando Lúcia com o ombro sem cerimônia. E ele mesmo realizou um exame rápido. Seus dedos longos se moviam com profissionalismo e precisão. Droga! Ele praguejou entre dentes. O estado é crítico. A sepse se desenvolverá em poucas horas. Ela precisa ser levada urgentemente para o hospital regional, para a mesa de cirurgia. Imediatamente. O jovem rapaz que ajudara a carregar Dara amassou nervosamente o gorro nas mãos. Não vamos conseguir passar, chefe, ele respondeu com a voz abafada. A nevasca piorou, não dá para ver nada. A ponte sobre o riacho está coberta de gelo. Meu Fusca ficou lá.
Sua caminhonete também atolou na entrada, eu vi. O trator do Estevão não pega. A bateria arriou. Não saímos daqui até de manhã. Um silêncio pesado e denso pairou no posto de saúde. Ouvia-se apenas o estalar da lenha no fogão e o som sibilante do ar sendo puxado pela moça moribunda. Ilídio Pereira empalideceu. Ele olhou para Lúcia. Em seus olhos brilhava o terror primitivo de um homem que percebe que está em uma armadilha. Ela não vai sobreviver até de manhã. Ele constatou o fato óbvio. Sua voz tremeu. Vai morrer de choque séptico e intoxicação. Lúcia endireitou os ombros. Dentro dela instalou-se uma calma fria e sóbria. A mesma calma que sempre a visitava nos momentos de maior tensão nas salas de cirurgia de elite. Só que agora não havia lâmpada cialítica sobre ela. E nenhuma enfermeira se movia ao seu redor. Mateus, traga toda a lenha que tiver. Atice o fogo ao máximo. A água precisa ferver continuamente. Me dê a cachaça, o resto que sobrou. Ela se virou para as prateleiras, avaliando febrilmente seus escassos suprimentos. Ilídio Pereira a agarrou pelo cotovelo. Seus dedos apertaram com força. O que você está planejando? Ele sibilou. Você está louca? Vai abrir a cavidade abdominal em uma lona suja, sem intubação, sem anestesia? Isso é assassinato, doutor Almeida. Eu vou te levar a julgamento. Lúcia, lentamente, mas com uma força imensa, soltou o braço dele. Seu olhar era mais duro que granito. Leve. Ela concordou calmamente. Pode sentar-se no canto agora mesmo e escrever uma denúncia contra mim para o Ministério Público. Mas enquanto você suja o papel, esta moça vai morrer. E eu não vou permitir que a morte leve mais uma vida no meu turno. Ela se aproximou de Lídio, olhando no fundo de seus olhos confusos. Você tem um kit de emergência no carro? Uma maleta de cirurgião? Bisturi? Pinças? Novocaína? Ele engoliu em seco, incapaz de desviar o olhar. Tem um kit básico, ele admitiu quase em um sussurro. Antibióticos de amplo espectro, um anestésico local, alguns instrumentos cirúrgicos. Mas isso não é suficiente. Traga, ordenou Lúcia em um tom que não admitia objeções. Rápido. Você vai me ajudar ou seu diploma se transformou de vez em um marcador de página? Ilídio Pereira, lembre-se por que você vestiu o jaleco branco. Vá buscar os instrumentos. Ilídio Pereira ficou imóvel por um longo e torturante segundo. Em sua postura, travava-se uma luta entre o burocrata covarde, acostumado a se esconder atrás de parágrafos de instruções, e o verdadeiro médico, que fizera um juramento de salvar vidas. O uivo do vento lá fora preenchia a pausa. De repente, ele se virou bruscamente. A porta bateu com um estrondo atrás dele, isolando a sala do turbilhão de neve cortante. Lúcia não perdeu um instante. Mateus, traga a água fervente. Como você se chama? Ela se virou para o rapaz. Alexandre, respondeu o jovem com a voz abafada, sem tirar os olhos assustados de Dara, que gemia. Alexandre? Fique aos pés dela. Segure-a com força. Aconteça o que acontecer, ela não pode se mexer. Entendeu? O rapaz assentiu freneticamente, segurando firmemente os tornozelos da moça. A porta se abriu novamente e Lídio Pereira entrou, coberto de neve. Ele respirava com dificuldade, segurando em seus dedos brancos uma maleta médica de metal. Aqui tem novocaína, 2 bisturis, pinças, fio de sutura e um soro fisiológico. Ele jogou a jaqueta no chão, tirando febrilmente as ampolas. Para uma cirurgia abdominal com peritonite, isso é catastroficamente pouco. Não conseguiremos deixar lá inconsciente. O choque de dor a matará mais rápido que a sepse. Eu sei, interrompeu Lúcia, arregaçando as mangas da blusa até os ombros. Por isso, vamos trabalhar com a velocidade da luz. Abra a maleta. Instrumentos na água fervente, depois trate generosamente com cachaça. Mateus, segure o lampião a querosene bem em cima da mesa. Preciso de luz. Dara se debatia em delírio. Sua respiração tornou-se intermitente. Seus lábios secos sussurravam palavras incoerentes. Lúcia aproximou-se da mesa, derramando abundantemente cachaça nas mãos. O líquido queimava impiedosamente a pele, deixando uma sensação de frio cirúrgico e vibrante. Ilídio Pereira, prepare o soro. Gotejamento de soro com antibiótico na velocidade máxima. Em seguida, infiltre a área da incisão com novocaína em várias camadas. O homem obedeceu. Seus dedos, que a princípio tremiam de tensão nervosa, de repente adquiriram uma firmeza confiante. A memória muscular profunda assumia o controle.
Os reflexos esquecidos de um cirurgião em atividade ressurgiam, sacudindo a poeira dos anos de escritório. Dara. Lúcia se inclinou bem perto do rosto da moça, capturando seu olhar turvo e errante. Agora vou aplicar uma injeção. Você sentirá uma pressão e um frio. Vai doer muito, mas você precisa aguentar. Tá ouvindo? Aguente. A moça assentiu fracamente, agarrando-se com os dedos brancos à beirada da mesa de carvalho. Ilídio Pereira terminou a infiltração. A pele no abdômen da paciente empalideceu. Bisturi ordenou Lúcia secamente. Um silêncio pesado e opressivo cobriu a casa de madeira. Ouvia-se apenas o zumbido da chama no fogão e o assobio do vento cortante lá fora. O instrumento de metal pousou em sua palma. Lúcia fez a primeira incisão precisa. Dara soltou um gemido longo e gutural e tentou se arquear, mas as mãos fortes de Alexandre e Mateus a mantinham firmemente na mesa. Pinça. A voz de Lúcia soava regular como o tic-tac de um relógio antigo. Nenhuma emoção, apenas concentração absoluta. Ela trabalhava com a precisão de um joalheiro, onde um médico medíocre se perderia em busca da fonte da inflamação. Lúcia agia com confiança, guiada por sua profunda intuição anatômica. Seus dedos afastavam cuidadosamente os tecidos, traumatizando minimamente os músculos. Um cheiro forte e pesado de carne inflamada se espalhou pelo ar. Ilídio Pereira estava em frente, absorvendo o sangue com compressas de gaze improvisadas. Ele observava as mãos dela, fascinado. Aquilo era pilotagem de alto nível. Naquelas condições selvagens e primitivas, ela realizava uma cirurgia mais limpa e tecnicamente superior do que muitos professores em clínicas cintilantes da capital. Achei. O apêndice rompeu. Muito pus, constatou Lúcia, aplicando uma pinça. Me dê a solução para lavar a cavidade. Cada minuto se arrastava como peixe grosso. Dara perdeu a consciência. Seu rosto se tornou como uma máscara de cera sem vida. Isso, paradoxalmente, facilitou o trabalho dos cirurgiões. A paciente não mais resistia à dor. Lúcia e Ilídio se entendiam sem palavras. Um olhar rápido, um aceno de cabeça e o instrumento passava de mão em mão. A fronteira entre o chefe regional arrogante e a estrela da capital em desgraça se apagara completamente. Sobre a mesa de madeira estavam dois médicos, unidos por um único objetivo antigo e inquebrantável: não entregar uma pessoa à morte. Colocar o dreno. Lúcia usou um pedaço de tubo de borracha estéril do kit. Suturar. A agulha perfurava as camadas de tecido, unindo as bordas da ferida. Lúcia apertava os nós de forma rápida e rítmica. Quando o último ponto foi dado, ela se endireitou lentamente. As costas responderam com uma dor surda e latejante. Grandes gotas de suor escorriam por sua testa. Ela jogou os instrumentos na bacia. Pronto, fizemos tudo o que podíamos. Agora depende do organismo dela. Só então os presentes se permitiram soltar o ar ruidosamente. Alexandre deslizou pela parede até o chão, escondendo o rosto nas mãos. Mateus, sem dizer uma palavra, foi até o balde de água, pegou uma caneca cheia e bebeu de um só gole. Ilídio Pereira foi até a janela. Ele encostou a testa quente no vidro frio coberto de lona. Seus ombros tremiam levemente. Ele tirou do bolso um lenço amassado e limpou as mãos por um longo tempo, embora estivessem absolutamente limpas. Lúcia se aproximou do fogão, estendendo as mãos geladas para o calor salvador. A adrenalina recuava rapidamente, deixando para trás uma fraqueza vibrante e ela vai se safar. A voz de Ilídio Pereira soou quebrada. Ele não se virou. O pulso se estabilizou. A respiração está mais profunda. Se o antibiótico funcionar e não houver complicações, ela viverá, respondeu Lúcia calmamente. Ela olhou para as costas curvadas dele. Você é um excelente assistente, Ilídio Pereira. Tem mãos incrivelmente firmes. Por que as trocou por relatórios de escritório? O homem se virou lentamente. Na luz fraca do lampião a querosene, ele parecia um velho. A armadura de cínico finalmente caiu, revelando um homem vulnerável e infinitamente cansado. Há 10 anos eu trabalhava na cirurgia de emergência de um hospital regional. Ele começou olhando para algum lugar através da parede de touras. As palavras saíam com dificuldade, como se ele estivesse movendo pedras de granito. Trouxeram um amigo meu com um ferimento à faca. Eu não tinha o direito de operá-lo, segundo o regulamento. O cirurgião de plantão era outro, um médico renomado com muitas honrarias. Ele entrou na sala de cirurgia com um forte cheiro de conhaque caro. Errou um vaso sanguíneo, meu amigo sangrou até a morte na mesa, e eu
Eu não pude provar nada. A comissão acobertou o colega. Escreveram que os ferimentos eram incompatíveis com a vida, e Lídio sorriu amargamente, sem alegria. Eu tentei lutar, escrevi queixas para todas as instâncias, e então eles simplesmente me quebraram. Me transferiram para cá, para o interior, longe de olhos curiosos, e eu desisti. Decidi que se seguisse estritamente as instruções não faria mal a mais ninguém. Eu me transformei na pessoa que odiei durante toda a minha juventude em um burocrata surdo, até esta noite. Ele se aproximou da mesa, olhou para Dara dormindo pacificamente, depois voltou a olhar para Lúcia. Você é uma médica genial. Lúcia Almeida. O que você fez agora, nesta mesa de tábuas, está além das capacidades humanas. Lúcia balançou a cabeça. Não é genialidade, é uma escolha. Eu também fiz uma escolha covarde uma vez, Ilídio Pereira. Deixei um jovem rapaz morrer porque tive medo de perder meu lugar confortável em uma clínica de elite. Troquei uma alma humana viva por conforto. Ela tirou do bolso o velho relógio de sua mãe, passou o polegar pelo vidro rachado. Nós dois cometemos erros terríveis. Nós nos escondemos da responsabilidade. Mas já que estamos aqui, neste fim de mundo, talvez esta seja nossa única chance de reconquistar o direito de usar o jaleco branco. Ilídio Pereira caminhou silenciosamente até a beirada da mesa, onde estava sua pasta puída. Ele abriu o fecho, tirou o auto de interdição oficial que ele exigira com tanta insistência que ela assinasse apenas uma hora antes. Com um gesto lento e decidido, ele rasgou a folha de papel grossa ao meio e depois, mais uma vez, os pedaços voaram para a porta aberta do fogão que zumbia. O fogo os engoliu instantaneamente, transformando o documento ameaçador em um punhado de cinza leve. Amanhã de manhã, assim que a tempestade acalmar, vou chamar o resgate aéreo da capital. Ele disse de forma prática, ajeitando a gola. Vamos transferir a moça para um hospital para uma reabilitação adequada. E você, Dr. Almeida, terá que vir comigo para a cidade. Mateus deu um passo ameaçador para a frente, franzindo as sobrancelhas espessas, mas Ilídio levantou a mão em um gesto conciliador. Sem Ministério Público, meu amigo. Nós vamos regularizar os papéis. Vai ser muito difícil. A burocracia médica da capital vai beber todo o meu sangue, mas eu vou conseguir o status de posto de saúde rural oficial para este prédio. Vou enviar equipamento básico, uma autoclave e medicamentos legais. Você vai trabalhar dentro da lei. Eu dou a minha palavra. Lúcia olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, a desconfiança densa e espinhosa recuou. Ela acreditou nele. Acreditou não no funcionário, mas no médico que naquela noite reencontrara seu coração. O vento lá fora diminuía gradualmente, sendo substituído por um zumbido baixo e regular. A nevasca estava passando. Havia pela frente uma longa noite de vigília ao lado da paciente. Mas o medo pegajoso não existia mais. O vilarejo de Alto da Serra, completamente isolado do mundo por pesados montes de neve, dormia, sem a menor ideia de que naquela noite fria, 3 pessoas haviam voltado à vida. A manhã após a tempestade caiu sobre o vilarejo de Alto da Serra com uma brancura vibrante e ofuscante. O vento finalmente acalmara sua fúria, deixando para trás gigantescos montes de neve cintilantes ao sol, que engoliam as cercas até o topo. O ar tornou-se denso, saboroso, cheio de frescor gelado. Sobre o mar de neve sem fim, um helicóptero amarelo do resgate aéreo passou baixo, com um rugido agudo. As hélices cortavam o ar impiedosamente, levantando um redemoinho de poeira de gelo cortante. Ele pousou em um grande terreno baldio nos arredores do vilarejo, espantando um bando de corvos. Lúcia estava na varanda da clínica, enrolada em um pesado poncho de lã. Seu corpo estava pesado como chumbo após a noite de vigília ao lado da paciente, mas sua mente permanecia cristalina. Dara foi cuidadosamente transferida para uma maca rígida. A moça estava semiconsciente. Seu rosto mantinha uma palidez doentia, mas a respiração profunda e regular era a melhor confirmação. A crise passara. A infecção recuara diante do ataque dos antibióticos e do trabalho de joalheria da cirurgiã. Ao lado, a mãe de Dara se agitava, uma mulher imponente com um casaco aberto. Ela corria atrás da maca, benzendo-se a cada instante e deixando cair lágrimas quentes diretamente na neve pisada. Antes de subir a bordo do helicóptero, a mulher se virou bruscamente, correu para a varanda e, antes que Lúcia pudesse se afastar, agarrou sua mão, pressionando os dedos frios da médica contra seus lábios. Vou rezar por você pelo resto da vida, minha filha. A mulher soluçava, sem se importar com os médicos da equipe de resgate.
Ela é a única luz da minha vida. Se não fosse por você... No peito de Lúcia formou-se um vazio oco e doloroso. O eco da dor alheia que ela mesma um dia gerara a alcançar exatamente agora, no momento do triunfo. Ela olhava para a mãe de Dara chorando de felicidade, mas via diante de si outra mulher. Aquela cujo filho ela condenara à morte na clínica de elite, trocando seu juramento por notas de dinheiro. Lúcia imaginou como aquela outra mãe gritara ao telefone para o despachante, como implorara por ajuda, como seu mundo desmoronara em um instante. Estas lágrimas de gratidão queimavam sua pele mais do que ácido. Ela não as merecia, ainda não. Cuidem bem dela, disse Lúcia em voz baixa, soltando suavemente a mão. Os pontos estão limpos, mas ela precisa de repouso absoluto e um ciclo de terapia. Os médicos da capital sabem o que fazem. O helicóptero decolou pesadamente, levantando outra tempestade de neve, e logo se transformou em um ponto amarelo, quase imperceptível contra o céu serenamente azul. Elídio Pereira desceu da varanda, abotoando a jaqueta puída enquanto andava. Olheiras escuras sob seus olhos denunciavam a noite sem dormir, mas seus movimentos adquiriram uma leveza elástica há muito esquecida. E então, colega, ele tirou do bolso um molho de chaves de uma velha caminhonete que estava perto da cerca, enterrada na neve até os eixos. A primeira batalha está vencida. Dara vai viver. Mas agora nós enfrentaremos uma guerra pior que a peritonite. O aparato burocrático da capital não perdoa erros e pune a iniciativa com crueldade. Pronta para uma viagem até a cidade, Lúcia assentiu brevemente. Preciso me trocar. Me dê 5 minutos. A viagem até a cidade levou mais de 2 horas. A velha caminhonete de Lídio roncava com o motor, abrindo caminho através dos montes de neve. O ano de 2004 não presenteava o interior com bom asfalto, e as nevascas de inverno transformavam a estrada em uma pista de obstáculos. Eles viajaram em silêncio, cada um ponderando sobre a conversa que teriam. Ilídio Pereira lançava olhares ocasionais para sua companheira. Lúcia sentava-se ereta, com as mãos nos joelhos. Ela usava um terno de lã sóbrio, que milagrosamente mantivera a forma após as andanças em uma bolsa de viagem, e seus cabelos estavam presos em um coque apertado na nuca. Da confusão anterior não restara nem sinal. Diante dele, sentava-se novamente a estrela da cirurgia da capital, pronta para defender suas posições. O prédio da administração regional os recebeu com corredores ocos e mal iluminados, pintados com uma tinta a óleo de um verde indefinido. Nas paredes pendiam cartazes amarelados sobre a prevenção da gripe. Perto das portas maciças de couro sintético, uma multidão esperava para ser atendida. Ilídio passou com confiança pela fila, acenando para a secretária indignada, e abriu a porta com a placa chefe da Secretaria de Saúde. Atrás de uma mesa maciça, abarrotada de pastas de relatórios, estava sentado Boris Barreto, um homem corpulento com um pescoço avermelhado e olhos pequenos e penetrantes. Ao ver os visitantes inesperados, ele fez uma careta de desagrado, afastando uma caneta tinteiro bojuda. Ilídio Pereira, aqui devo a honra. Você deveria ter ido inspecionar Alto da Serra ontem. Tivemos uma denúncia, uma fofoca de que uma maluca da capital está alijando as pessoas. Eu fui, Dr. Barreto. Ilídio se aproximou da mesa, sem esperar ser convidado a sentar, e verifiquei a denúncia. Esta é Lúcia Almeida, a tal médica, e ela não está aleijando ninguém. Esta noite, ela salvou a vida de uma jovem, realizando uma cirurgia abdominal com peritonite difusa em um posto de saúde abandonado. Salvou. Note bem, porque a sua famosa patrola nunca limpou a estrada e a ambulância não conseguiu sair da garagem. O chefe da secretaria voltou lentamente seu olhar pesado para Lúcia. Seu rosto ficou manchado de vermelho. Eu sei quem ela é, ele sibilou, tirando uma pasta volumosa de uma pilha de papéis. Recebi um telefonema da cidade outro dia, da Clínica Estética Harmonia. Pessoas muito influentes ligaram, Ilídio Pereira. Avisaram que esta cidadã é propensa a aventuras, violação de protocolos e, em geral, foi privada do direito de exercer a prática médica por má conduta grave. Lúcia sorriu amargamente. Valdemar Eduardo não dormia. Seus tentáculos alcançavam até mesmo aqui, no interior remoto. O empresário ofendido queria pulverizá-la, a qualquer custo. Minha licença está comigo, Dr. Barreto, respondeu Lúcia calmamente, dando um passo à frente. Não houve nenhum julgamento que me privasse do direito à profissão, mas a omissão de socorro a um paciente em estado crítico é um crime. E para todos, para mim, se eu tivesse me recusado a operar. E para o senhor,
Se for descoberto, por que a prefeitura não garantiu o acesso de transporte ao território sob sua responsabilidade? Boris Barreto engasgou de indignação. Seus dedos curtos tamborilaram nervosamente na mesa polida. Não me ameace com leis, mocinha, ele berrou, cuspindo. No meu território, eu tenho minhas próprias regras. Aquele barraco em Alto da Serra foi baixado do patrimônio há 5 anos. A senhora está agindo por conta própria? Vou ligar para a polícia agora mesmo, que eles abram um processo por invasão de propriedade e prática médica ilegal. Ligue, disse Lídio Pereira de repente, com um tom perfeitamente calmo, quase afetuoso. Ele se apoiou com as mãos na beirada da mesa e se inclinou em direção ao chefe. Mas primeiro, vou entregar ao delegado o meu relatório sobre como o senhor ignora há 3 meses os pedidos de reparo da ponte sobre o riacho, sobre para onde foram os fundos destinados à compra de pneus de inverno para as ambulâncias, e sobre como foi a sua negligência que quase levou à morte de Dara. A moça está agora na UTI da capital. Se os jornalistas forem até lá, doutor... Barreto, quem você acha que será o protagonista da reportagem deles? Um silêncio denso e vibrante pairou no escritório. Ouvia-se a respiração pesada e rouca do funcionário, tentando avaliar os riscos. Ele conhecia Ilídio perfeitamente. Sabia que aquele médico teimoso e quebrado pela vida nunca antes se metera em confusão. Se ele abriu a boca, significava que não tinha para onde recuar. Chantagem, sibilou Boris Barreto, diminuindo os olhos. Negociação? Ilídio Pereira se endireitou, tirando de sua pasta folhas cuidadosamente preenchidas. Aqui está o pedido de abertura de um posto de saúde em Alto da Serra. Aqui está a portaria nomeando Lúcia Almeida como chefe e uma lista do mínimo de medicamentos necessários para iniciar o trabalho legal. O senhor assina isso agora, carimba. E a história da moça que quase morreu por causa de suas estradas permanece nosso pequeno segredo médico. Vocês. Isso é um abuso! O chefe tentou bater com o punho na mesa, mas encontrou o olhar de aço de Lúcia e de alguma forma murchou. Um ditado popular diz: um acordo ruim é melhor que uma briga boa, observou Lúcia com leve ironia. Nós temos as mãos, o senhor tem o carimbo. Vamos cada um fazer o seu trabalho para o bem das pessoas. Boris Barreto bufou de raiva por um longo tempo, relendo os documentos. Depois pegou a caneta com um movimento brusco, rabiscou os papéis, carimbou com força o selo oficial. Engasguem-se. Ele atirou as folhas na beirada da mesa. Mas saibam, Ilídio Pereira, a primeira queixa dos moradores, a primeira falha da sua protegida. E eu acabo com vocês dois. Vou supervisionar pessoalmente para que sejam processados. Ilídio recolheu cuidadosamente os documentos, guardou-os na pasta e acenou com a cabeça impecavelmente educado. Tenha um bom dia, Dr. Barreto. Não se esqueça de tomar o remédio para a pressão. A cor do seu rosto não está saudável. Eles só saíram para o ar gelado 1 hora depois, após passarem por vários outros escritórios para formalizar a contratação. O sol de inverno se punha, pintando os montes de neve em tons de rosa suaves. Lúcia parou perto do carro, inalando o ar cortante. Você arriscou seu cargo por minha causa, ela disse, observando Ilídio Pereira tentar girar a chave na fechadura congelada da porta velha. Se ele investigar mais a fundo, você terá problemas. Sabe, Lúcia, Ilídio finalmente conseguiu abrir a fechadura, mas não se apressou em entrar. Ele olhou para ela com um sorriso caloroso e um pouco triste. Por 10 anos, eu tive medo da minha própria sombra. Escondi-me atrás de papéis, convencendo-me de que era mais seguro, mas ontem à noite, vendo você tirar aquela moça do outro lado com as próprias mãos, de repente entendi uma coisa simples. Um médico não pode estar seguro enquanto alguém sente dor. Se não arriscamos, somos apenas artesãos. Você me devolveu a minha profissão, então considere isso o meu modesto pagamento da dívida. Ele abriu a porta do passageiro para ela. Vamos para casa, doutora. Ainda temos que conseguir uma autoclave do hospital regional e carregar os medicamentos no estoque. O vilarejo está esperando. Lúcia sentou-se no assento frio. Pela primeira vez em muito tempo, a palavra casa, aplicada a um vilarejo esquecido por Deus, não causou nela nenhuma resistência interna. Um caminhão, roncando pesadamente com o motor e expelindo nuvens de fumaça no ar gelado, entrou no vilarejo de Alto da Serra no dia seguinte, perto da noite.
Atrás dele, abrindo caminho na neve fresca, movia-se com segurança a velha caminhonete de Ilídio Pereira. Estevão foi o primeiro a sair ao som dos motores, jogando sobre os ombros largos um casaco puído enquanto andava. Em seguida, os outros homens do vilarejo se juntaram, ouvindo barulho incomum para a época de inverno. Recebam a encomenda. Estevão, gritou Ilídio Pereira, abrindo a porta do caminhão. Mas com cuidado, aí tem equipamento de alma sensível, não pode cair. Da carroceria, com esforço conjunto, descarregaram uma autoclave soviética pesadíssima e brilhante. Caixas de medicamentos legais, suportes para soro, um verdadeiro armário médico com portas de vidro. Os homens gemiam, fazendo piadas rudes, mas trabalhavam rápido. Lúcia estava na varanda, observando sua clínica improvisada se transformar. Ilídio Pereira cumprira a sua palavra. Ele conseguira para eles tudo o que era necessário, passando pelo gelo fino das aprovações burocráticas. O cheiro de tinta fresca, iodo e bandagens estéreis finalmente expulsou do prédio de tijolos a umidade do abandono. Bem, chefe, Ilídio se aproximou dela, tirando a neve da manga da jaqueta. Seus olhos riam. Agora estamos trabalhando dentro da lei. Temos carimbo, licença obtida, medicamentos registrados. O Dr. Barreto, claro, vai ficar no nosso pé, mas enquanto não matarmos ninguém, ele ficará quieto. Obrigada, Ilídio. Lúcia o chamou pelo nome pela primeira vez, sem o tratamento formal. Saiu de forma fácil e natural. Sem você, eu ainda estaria costurando pessoas com agulhas de costura. Ele a olhou por um longo e atento momento. Naquele olhar não havia a autoconfiança masculina habitual ou a condescendência dos colegas da capital. Lia-se um respeito profundo e sofrido de um igual para outro igual. Obrigado a você, Lúcia, ele respondeu em voz baixa, por me ter acordado. Passaram-se 2 meses. O inverno passara da metade, cobrindo o vilarejo de Alto da Serra com uma coraça de neve impenetrável. As nevascas de fevereiro eram substituídas por dias claros e gelados, quando o sol ofuscava os olhos, refletindo na neve branca. O status legal do posto de saúde mudou o ritmo da vida de Lúcia. Agora ela tinha prontuários médicos de verdade, um estoque de soros necessários e um horário de atendimento definido. Ilídio vinha toda semana, trazia medicamentos, pegava relatórios e ficava por muito tempo sentado perto do fogão aceso, discutindo com Lúcia casos clínicos complexos. Essas noites se tornaram para ambos uma espécie de âncora, um porto seguro, onde 2 espárias do sistema encontravam apoio e compreensão. Mas dentro de Lúcia ainda vivia uma dor oculta, aquele eco surdo do passado que nem o trabalho nem o tempo curavam. Em uma manhã clara de domingo, quando o vilarejo apenas despertava do frio, Lúcia se agasalhou, chamou o vigilante e se dirigiu à colina onde as cruzes do velho cemitério se destacavam. O cão, cuja pata se curara completamente, saltava alegremente pelos montes de neve, afundando até o peito, mas no portão do cemitério ficou para trás delicadamente, como se entendesse a solenidade do momento. Lúcia se aproximou das 2 lápides simples de granito. A neve ali estava como um lençol intocado. Ela tirou do bolso do casaco o velho relógio de sua mãe com o vidro rachado. O mecanismo há muito não funcionava. Os ponteiros estavam parados para sempre, medindo um tempo que não voltaria mais. Olá, mãe. Lúcia tirou a luva e colocou a mão nua na pedra gelada e cortante. O vento balançava os galhos nus de uma velha árvore. No silêncio absoluto da manhã de inverno, Lúcia sentia como se sua mãe estivesse bem ao lado, em seu velho roupão de casa, cheirando a bolo e uma ansiedade inextinguível. Eu tive raiva de você por tantos anos. Sua voz não tremeu. As palavras fluíam calmamente, como a água de uma fonte descongelada. Eu pensei que você me traiu quando desistiu, quando escolheu a garrafa, em vez do meu amor. Eu te arrastei para minha vida ideal, comprei coisas caras para você, contratei os melhores especialistas, eu modelei você segundo o meu próprio sucesso. Ela se ajoelhou diretamente na neve dura, mas você só precisava deste ar, deste assoalho que range do cheiro de ervas e da memória do pai. Eu te tirei de casa, mãe. Troquei sua alma viva por paredes de concreto e status. Me perdoe. Eu só entendi isso quando perdi tudo.
quando cheguei ao fundo do poço e encontrei pessoas que me ajudaram simplesmente porque sou uma pessoa e não porque posso pagar a elas. Lúcia abriu a pulseira do velho relógio e o prendeu firmemente em seu pulso esquerdo. O vidro rachado tocou sua pele com frieza. Ela não pretendia consertá-lo. Aquela rachadura era sua lembrança pessoal, um símbolo de que não existem pessoas perfeitas. E o que precisa ser consertado não são objetos, mas destinos humanos. Eu vou ficar aqui, mãe, ela disse em voz baixa. Levantando-se, eu encontrei meu lar. Vigilante que esperava no portão latiu alegremente e esfregou o focinho úmido em sua mão quando ela saiu do cemitério. Sua alma estava extraordinariamente leve. A coraça de gelo que a aprisionara por dentro por muitos anos finalmente derretera, dando lugar a um calor simples e vivo. Mas a tranquilidade não poderia durar para sempre. O passado tinha o péssimo hábito de voltar e cobrar suas dívidas. No final de fevereiro, um visitante indesejado chegou a Alto da Serra. Lúcia acabara de fazer um curativo em Estevão, que conseguira queimar a mão com água fervente do radiador do trator, quando a porta da clínica se abriu. Na soleira estava um jovem com um casaco de couro caro, sapatos da moda da cidade, completamente inadequados para a lama do vilarejo, e uma enorme câmera fotográfica pendurada no pescoço. Ele sacudiu a neve da gola, percorreu com um olhar penetrante as paredes recém-pintadas, o armário médico e a própria Lúcia. Bom dia, senhora Lúcia Almeida. O homem falava rápido, com um leve ar de superioridade, típico dos moradores da capital. Ele tirou do bolso um gravador digital e o colocou displicentemente na beirada da mesa. Daniel Vasconcelos, correspondente especial do jornal Gazeta da região. Lúcia ficou em alerta. Jornalistas da capital não iam a lugares tão remotos por vontade própria. Pois não, senhor Daniel, ela respondeu calmamente, tirando as luvas médicas. A que devo a honra da visita? Não somos notícia de primeira página para a imprensa vir até aqui. O jornalista sorriu torto, tirando um bloco de notas, pois a mim me disseram o contrário. Sopraram-me uma história muito interessante, doutor Almeida, sobre como uma cirurgiã expulsa com desonra da clínica de elite Estética Harmonia se esconde em um vilarejo remoto. Sobre como a senhora, supostamente em condições insalubres, opera os crédulos moradores locais, acobertada por papéis que um funcionário corrupto da prefeitura lhe forneceu ilegalmente. Estevão, que estava de saída, rosnou baixo e deu um passo em direção ao repórter, mas Lúcia o deteve com um gesto de autoridade. Quem lhe soprou isso? Valdemar Eduardo financiou pessoalmente sua viagem? Ela olhou para o visitante indesejado de forma direta e dura. Ele decidiu que a minha demissão foi pouco, quis uma humilhação pública, não revelo minhas fontes. Ética profissional. Daniel sorriu com insolência, apertando o botão do gravador. Mas os fatos são teimosos. Disseram-me que a senhora quase matou uma moça no outono passado, operando em uma mesa de cozinha suja. Vim coletar material para uma grande matéria de denúncia. O povo precisa saber que tipo de charlatães trabalham na nossa medicina. Lúcia se aproximou da mesa, apoiou-se nela com ambas as mãos e olhou o jornalista diretamente nos olhos. Não havia emoção, apenas o cálculo frio. E preciso de um cirurgião se preparando para uma operação complexa. O senhor quer fatos, senhor Daniel? A voz de Lúcia soou no silêncio do posto de saúde, baixa, mas com tanto peso que o sorriso do rosto do jornalista desapareceu lentamente. Tudo bem, eu lhe darei os fatos. Tome um chá quente para se aquecer da viagem. Pegue seu gravador. Vou lhe contar uma história sobre a Clínica Estética Harmonia que fará seu editor ficar de cabelo em branco quando for publicá-la. Sente-se, teremos uma longa conversa. Estevão, pisando pesadamente com suas botas, deixou a clínica a contragosto. A porta se fechou firmemente atrás dele, bloqueando o zumbido do vento gelado. No silêncio que se seguiu, a chama no fogão de ferro zumbia ritmicamente. Lúcia caminhou lentamente até uma pequena mesa perto da janela. Serviu um chá preto forte em uma caneca de louça e a colocou na frente do jornalista. Beba, senhor. Daniel, a estrada desde a capital está coberta de neve. O senhor deve estar congelado até os ossos. O rapaz olhou desconfiado para o líquido fumegante, mas estendeu as mãos para a caneca quente. Sua arrogância sofreu uma pequena e quase imperceptível rachadura. Acha que pode comprar minha lealdade com um chá? Ele resmungou, aproximando o gravador. Na pequena tela digital, uma luz vermelha de gravação piscava. Sou um profissional. Interesso-me por fatos, não por hospitalidade rural.
Então vamos falar de fatos. Lúcia sentou-se em frente, com as mãos sobre a mesa. Suas costas estavam perfeitamente retas. O senhor veio aqui por uma dica de Valdemar Eduardo. Ele anseia por provar que perdi minha qualificação e caí no fundo do poço. Mas o senhor, como profissional, não se perguntou por que uma cirurgiã-chefe com estatísticas impecáveis, que trazia um lucro colossal para a clínica, um dia quebra seu crachá e vai para o nada, deixando na conta todos os bônus ganhos? O jornalista semicerrou os olhos. Em seu olhar brilhou um interesse genuíno. Perguntei-me, sim. E qual é a sua resposta? Conflitos por dinheiro? Não dividiram um cliente rico? Nós não dividimos uma vida, respondeu Lúcia calmamente. Ela olhava diretamente para o gravador digital, como se aquele pequeno aparelho pudesse absorver toda a verdade. Em 16 de outubro do ano passado, houve um terrível acidente na rodovia. Um carro de passeio colidiu com um caminhão. Preso nas ferragens estava um estudante de 19 anos. Múltiplas fraturas, hemorragia interna. As UTIs da cidade estavam muito longe e os engarrafamentos não deixavam ao rapaz nenhuma chance de chegar vivo. Nossa clínica era mais próxima. O despachante da ambulância implorou para que recebêssemos o paciente de emergência. Daniel parou de sorrir. Ele se inclinou para frente, esquecendo o chá que esfriava. E o que aconteceu depois? Valdemar Eduardo proibiu pessoalmente a segurança de levantar a cancela. A voz de Lúcia soava seca, como se estivesse lendo um prontuário. Nenhuma emoção, apenas a constatação nua e terrível. Na nossa sala de cirurgia estava o empresário Medeiros. Um lifting facial e lipoaspiração programados, conta totalmente paga com a tarifa mais alta. Meu ex-chefe considerou que um estudante ensanguentado sem plano de saúde mancharia a reputação de um estabelecimento de elite e não valia o tempo e os medicamentos que seriam gastos com ele. Ele me ordenou que fosse para a sala de cirurgia e rejuvenescesse o senhor Medeiros. A sala ficou muito silenciosa. Daniel Vasconcelos engoliu em seco. A juventude e o cinismo, dentro dele, lutavam com o instinto desperto de um verdadeiro repórter. A senhora foi contra a ética? Ele perguntou em voz baixa. Eu tive medo, confessou Lúcia honestamente. Naquele momento, ela expunha sua ferida mais profunda, permitindo que um estranho olhasse para a essência de sua culpa. Lutei muito para sair da pobreza depois da prisão, para onde fui por tentar expor um diretor corrupto do hospital regional, para arriscar tudo por um garoto desconhecido. Eu entrei na sala e comecei a cortar o tecido adiposo, enquanto aquele menino sangrava até a morte no apertado interior de uma ambulância em frente aos nossos portões trancados. Ele morreu antes de chegar ao hospital público. O jornalista passou a mão nervosamente pelos cabelos. Toda sua arrogância da capital se desfez, deixando apenas a perplexidade. Isso é uma bomba, ele murmurou. Mas são apenas suas palavras. Valdemar Eduardo dirá que a senhora está se vingando pela demissão. A senhora tem provas, documentos? Eu tenho algo mais. Tenho testemunhas que ele não pôde comprar, porque simplesmente não as levou em consideração. Lúcia inclinou ligeiramente a cabeça. Seu olhar tornou-se cortante como vidro quebrado. Puxe as gravações das chamadas da central de ambulâncias de 16 de outubro. Tudo é gravado. Pergunte ao despachante de plantão. Encontre a enfermeira da recepção da clínica. Valdemar Eduardo a demitiu uma semana depois da minha saída porque ela não sabia ficar calada. E o mais importante, ela fez uma pausa, permitindo que as palavras se enchessem de um peso de chumbo. Encontre os pais daquele menino. Eles moram em um bairro antigo da cidade. Conte a eles por que a ambulância foi recusada nos portões do hospital particular mais próximo. Se o senhor é realmente um jornalista e não um garoto de recados de um chefe rico, obterá uma reportagem que explodirá o estado. Daniel desligou lentamente o gravador. Ele olhou para Lúcia por um longo tempo, como se estivesse vendo pela primeira vez. Diante dele não estava uma mulher quebrada, mas uma pessoa que voluntariamente subia ao cadafalso para que a justiça fosse feita. A senhora entende que, se eu escrever sobre isso, seu nome também será arrastado na lama? O rapaz perguntou seriamente. A senhora se tornará cúmplice. A opinião pública não a perdoará por ter segurado o bisturi. Eu já não me perdoei por isso. Lúcia sorriu fracamente. O julgamento alheio não me assusta. Escreva a verdade, Sr. Daniel. O repórter bebeu o chá frio de um só gole, levantou-se decididamente e abotoou o casaco. Eu vou investigar este caso, dou minha palavra. Ele saiu, fechando a porta firmemente atrás de si.
Lúcia ficou sozinha. Ela se aproximou do fogão, abriu a porta de ferro e ficou olhando por um longo tempo para as línguas de fogo dançantes. O segredo fora revelado. Agora, restava apenas esperar que o processo de purificação começasse. Passaram-se 2 longas semanas. O final do inverno foi caprichoso, com mudanças bruscas de temperatura e nevascas abundantes. Lúcia mergulhou no trabalho. Tratava crianças resfriadas, reduzia luxações de lenhadores, prescrevia receitas para as velhinhas. O trabalho físico a esgotava tanto que, à noite, mal conseguia chegar à casa de seu Mateus e caía em um sono profundo e sem sonhos. Ilídio Pereira vinha com frequência. Ele notou a mudança em seu humor, um silêncio filosófico e resignado, como se ela estivesse se preparando para um golpe inevitável. Quando Lúcia lhe contou sobre a visita do jornalista e as informações que lhe passara, o médico regional ficou em silêncio por um longo tempo, fumando na varanda da clínica. Você mexeu em um vespeiro, ele disse então, olhando para os montes de neve azuis da noite. Valdemar Eduardo é um homem sem freios. Ele tentará abafar a publicação. Não tentará. Ele está confiante em sua impunidade, ela respondeu. A arrogância é seu principal diagnóstico. O desfecho ocorreu na primeira terça-feira de março. O sol aquecia de uma maneira bem primaveril. Das telhas pingava um som alegre, quebrando as formações de gelo na varanda. Lúcia estava preenchendo prontuários atrás de seu novo armário médico quando a caminhonete de Lídio Pereira freou bruscamente no pátio. O médico literalmente invadiu o local. Jaqueta desabotoada, cachecol torto, rosto avermelhado. Na mão, ele segurava firmemente uma edição recente do jornal Gazeta da Região. Saiu e Lídio jogou o jornal sobre a mesa, bem em cima dos formulários médicos. Olha só isso. Lúcia largou lentamente a caneta. Seus dedos tremeram. Ela puxou para si as páginas que cheiravam a tinta fresca de grafe. Na primeira página, em letras grandes e garrafais, estava a manchete: O preço da vida. Como uma clínica de elite negocia o juramento de Hipócrates. Abaixo, uma foto enorme da fachada luxuosa da Clínica Estética Harmonia e uma pequena foto granulada de um jovem sorridente, o mesmo estudante. Lúcia começou a ler. O artigo estava escrito de forma brilhante. Daniel Vasconcelos provou ser um verdadeiro cão de caça. Ele não apenas expôs suas palavras, mas as apoiou com fatos de concreto. O jornalista encontrou o despachante da central, anexou cópias do registro de chamadas, ele entrevistou os pais do menino, devastados pela dor. Ele descreveu em detalhes o mecanismo pelo qual a administração selecionava pacientes de emergência, reservando os quartos luxuosos para senhores abastados que desejavam remover gordura ou esticar rugas. E o mais importante, o artigo continha uma citação direta da própria Lúcia. Sua confissão, sem tentativas de se justificar, sem buscar circunstâncias atenuantes. O escândalo é gigantesco, e Lídio se aproximou, apoiando-se na beirada da mesa. Em sua voz havia um triunfo inegável. A matéria foi republicada pelos jornais da capital, a televisão entrou na jogada. Falei com colegas da cidade há 1 hora. Pela manhã, o Ministério Público invadiu a clínica para prender documentos. O governador assumiu o controle do caso pessoalmente. Lúcia passou a mão sobre a foto do menino. Uma dor aguda e cortante atravessou seu peito. O eco da dor alheia, vindo das páginas do jornal, era ensurdecedor. Os vizinhos condenavam, os ex-colegas se regozijavam, e em algum lugar, em um apartamento da cidade, 2 figuras quebradas choravam por seu filho, agora sabendo com certeza de quem a covardia lhe custara a vida. E o Valdemar Eduardo, ela perguntou em voz baixa, sem levantar os olhos do texto, preso preventivamente. E Lídio Pereira sorriu amargamente. Contas congeladas, clientes cancelando contratos em massa. Ninguém quer ir pra faca em um lugar com reputação de matadouro. É o fim do império dele, um colapso absoluto. Lúcia fechou o jornal. Em sua alma não havia a alegria da vitória. Apenas o cansaço imenso e devastador de um guerreiro que, após uma dura batalha, está no meio de um campo queimado. Ela alcançara a justiça, mas o preço dessa verdade fora exorbitante. Ela ergueu o olhar para Ilídio Pereira. O Ministério Público virá atrás de mim também. Eu era a cirurgiã de plantão naquela noite. Meu lugar é no banco dos réus. O homem cobriu suavemente a mão fria dela com sua mão larga e quente. Não virá. O artigo deixa claro que a decisão foi do proprietário, que a ameaçou de demissão e perda da licença.
Legalmente, você estava obedecendo a uma ordem. Moralmente, você já se puniu, Lúcia, e tá pagando sua dívida aqui todos os dias. Nesse momento, a porta da clínica se abriu timidamente. Na soleira estava uma moradora local, Alzira, uma mulher de uns 50 anos com um rosto bondoso e aberto. Nas mãos, ela segurava uma sacola de pano. Doutora Lúcia, não estou atrapalhando? Ela se mexia desajeitadamente. Eu trouxe o jornal. A senhora já leu? A mulher lançou um olhar rápido para a Gazeta da região sobre a mesa. Todo o vilarejo já sabia. Todo o vilarejo lera sobre quem sua nova médica realmente fora em sua vida passada. Lúcia congelou. O julgamento da comunidade que ela tanto temia começara naquele exato momento. Li, Dona Alzira. Lúcia endireitou as costas. Ela não ia desviar o olhar. É tudo verdade, cada palavra. A mulher suspirou pesadamente, aproximou-se da mesa e tirou da sacola um pequeno embrulho, envolto em um pano de prato limpo. Eu fiz uns pãezinhos de queijo para a senhora. Ainda estão quentes. Alzira colocou o embrulho ao lado do jornal. Seus olhos se encheram de uma luz suave e perdoadora. O povo da cidade é mau. Eles sugam tudo das pessoas. A gente não sabe o que a senhora passou lá, mas a gente sabe quem costurou a barriga da Dara no meio da nevasca. A gente sabe quem salvou a mão do Estevão. A senhora é nossa médica, doutora Lúcia. E o passado, cada um tem o seu, às vezes um que dá até nojo de lembrar. Como os pãezinhos, antes que esfriem. Ela acenou para Elídio Pereira e saiu em silêncio, fechando a porta cuidadosamente atrás de si. Lúcia olhou para o embrulho com os pãezinhos. O aroma quente de pão caseiro, misturado com o cheiro de tinta de gráfica, atingiu seu olfato. Sua respiração falhou. Ela enterrou o rosto nas mãos, seus ombros tremeram convulsivamente. Não era histeria. Era dor estagnada saindo, lavada por lágrimas de verdadeiro perdão e aceitação. Ilídio Pereira não tentou acalmá-la ou dizer as palavras certas. Ele simplesmente ficou ao lado, massageando seu ombro, e guardou em silêncio aquele momento frágil de seu renascimento. A primavera finalmente chegava, derretendo a neve e os corações humanos. Maio de 2005 foi generoso em tempestades e sol ofuscante. O vilarejo de Alto da Serra, livre da pesada coraça de gelo, mergulhava no aroma denso e inebriante das flores de laranjeira e da terra úmida. A vida ali fervilhava, obedecendo às leis eternas e imutáveis da natureza. Nas hortas, os primeiros brotos verdejavam. Sobre os campos recém-arados, pássaros barulhentos circulavam. E à noite, o ar tremia com o coro polifônico das rãs no rio. Lúcia Almeida sentava-se na varanda de sua clínica, expondo o rosto aos raios quentes da manhã. Ela usava um jaleco de algodão leve, impecavelmente branco, cheirando não a cloro de hospital, mas a ar fresco e ferro quente. Vigilante, cujo pelo após a muda da primavera brilhava com um lustre saudável, dormitava a seus pés, ocasionalmente tremendo no sono e rosnando baixo para inimigos invisíveis. Ela fechou os olhos, ouvindo os sons do vilarejo despertando. Longe, nos arredores, o trator de Estevão roncava insistentemente. Em algum lugar, vizinhas conversavam animadamente, discutindo as mudas. O machado de Mateus batia ritmicamente, preparando lenha para o banho. Um ano antes, sua manhã começava com o som da máquina de café em um apartamento vazio e ecoante, mobiliado com móveis italianos caros. Ela bebia um expresso escaldante, lia as cotações da bolsa de valores e dirigia em um carro blindado através do trânsito cinzento da cidade para a clínica, onde cada pessoa era apenas um número no fluxo interminável de lucro. Agora, aquele tempo lhe parecia um sonho ruim e prolongado. A realidade verdadeira estava ali, entre o assoalho que rangia e o cheiro dos pomares em flor. A porta da clínica rangeu suavemente. Da sala de procedimentos saiu Mateus, arregaçando a manga da camisa xadrez enquanto andava. "E aí, doutora, abusei muito do meu corpo nas festas?" O velho semicerrou os olhos com malícia, sentando-se ao lado dela nos degraus aquecidos pelo sol. "A pressão deve estar nas alturas, né?" Lúcia abriu os olhos e olhou severamente para o vizinho, embora um sorriso se escondesse nos cantos de seus lábios. Nas alturas de quem comeu uma travessa de torresmo e bebeu cachaça caseira, seu Mateus, ela balançou a cabeça, fazendo uma anotação no prontuário. "A máxima está em 160. Se o senhor não parar de maltratar seus vasos sanguíneos, terei que colocar Lu em uma dieta rigorosa. Aveia com água e cenoura cozida 3 vezes ao dia." O velho levou a mão ao coração,
fingindo extremo pavor. Credo, Lúcia. Que cenoura o quê? Eu não sou coelho, sou homem trabalhador. Vou ficar triste com essa sua grama, vou morrer não de pressão, mas de profunda melancolia. É melhor me dar seus remédios amargos, mas não me tire o torresmo. A medicina é impotente diante da teimosia humana. Ela suspirou, entregando-lhe uma cartela de comprimidos. Um pela manhã e nada de picles à noite. Vou verificar. Mateus guardou o remédio no bolso da camisa, pigarreou e, de repente, olhou para ela com seriedade. O Ilídio ligou. Hoje, o juiz deve dar o veredito daquele seu chefe da cidade. Dentro de Lúcia, instalou-se um peso quente. Os últimos meses a esgotaram com interrogatórios intermináveis, acariações e audiências judiciais. O Ministério Público se agarrou ao caso da clínica estética Harmonia, com unhas e dentes. Fatos monstruosos de fraudes financeiras, falsificação de documentos e omissão sistemática de socorro a quem não podia pagar as contas exorbitantes vieram à tona. Valdemar Eduardo tentou pressionar testemunhas, contratou os melhores advogados, distribuiu propinas, mas a roda da justiça, posta em movimento por um único artigo de jornal, já não podia ser parada. Ele prometeu vir na hora do almoço, ela respondeu calmamente, afagando pelo duro de vigilante. Estou esperando. Ilídio Pereira cumpriu a palavra. Sua velha caminhonete apareceu na estrada empoeirada exatamente quando o sol atingiu o zênite. Ele estacionou habilmente perto da cerca de madeira, desligou o motor e caminhou rapidamente para a varanda. Usava uma camisa clara com o colarinho desabotoado. As mangas estavam arregaçadas displicentemente até os cotovelos. O vento primaveril balançava seus cabelos, tocados por uma nobreza grisalha. Nestes 6 meses, Ilídio se transformara. A postura curvada desaparecera, assim como a palidez terrosa de um trabalhador de escritório. Ele se movia com confiança e liberdade, como um homem que se livrara de pesadas correntes. Lúcia se levantou para encontrá-lo. Ilídio subiu os degraus e, sem mais palavras, a abraçou com força. Ele cheirava a estrada, metal aquecido e um perfume masculino forte. 9 anos de prisão em regime fechado, ele disse, afastando-se e olhando em seus olhos. Mais o confisco total dos bens e a proibição de exercer qualquer atividade médica ou comercial. A clínica foi a leilão. O dinheiro irá para indenizar as famílias das vítimas. O tribunal aceitou todos os pedidos. Lúcia soltou o ar lentamente. Um peso enorme e invisível caiu de seus ombros, deixando para trás uma leveza vibrante. O sistema, que ela considerava invencível, desmoronara sob o peso da verdade. E o meu caso? Sua voz tremeu, revelando uma ansiedade profundamente escondida. Ilídio sorriu suavemente, tirando do bolso interno um envelope grosso com um selo oficial. A comissão estadual levou em conta sua confissão espontânea, a ajuda na investigação e o fato de ter havido pressão direta da chefia, além de você ter assumido voluntariamente a direção de um posto de saúde deficitário e salvado a vida de uma paciente em condições críticas. Todas as acusações contra você foram retiradas, Lúcia. Você está completamente reabilitada. Nenhuma proibição de exercer a profissão. Você está livre. Ela pegou o envelope com os dedos trêmulos. O papel parecia anormalmente pesado, livre. A palavra ecoou em sua consciência. Ela podia arrumar as malas, pegar o ônibus da noite e voltar para a cidade. Suas brilhantes habilidades cirúrgicas eram novamente requisitadas. As portas dos melhores hospitais públicos estavam abertas para ela. Tenho mais uma coisa para você. Ilídio tirou do bolso uma pequena caixa de veludo e a entregou a ela. Abra. Lúcia franziu a testa, confusa, abriu a tampa e congelou. Na almofada de veludo estava o relógio de sua mãe. O mesmo relógio soviético barato que ela usara no pulso nos últimos meses, como um símbolo de seu passado destruído. Mas agora ele parecia diferente. O vidro rachado e embaçado desaparecera, dando lugar a um mostrador novo e absolutamente transparente. O metal opaco fora cuidadosamente polido. E o mais importante, no silêncio ao redor, ela ouviu claramente o tic-tac regular e rítmico. Eu notei que ele estava parado no inverno, explicou Ilídio em voz baixa, observando a expressão dela. Levei-o a um velho relojoeiro na cidade. Ele demorou muito. Disse que o mecanismo estava muito danificado, as engrenagens enferrujadas, mas ele as limpou, trocou algumas peças. Ele está funcionando de novo, Lúcia.
O tempo não parou. Sua respiração falhou. E Lídio não consertara apenas um objeto. Ele tocara com cuidado e uma sensibilidade incrível em sua ferida mais profunda, mostrando que qualquer quebra pode ser consertada se houver amor e paciência. Ela tirou o relógio e Lídio mesmo prendeu a pulseira fina em seu pulso. O metal frio aqueceu-se rapidamente com o calor de sua pele. Vamos entrar. Lúcia enxugou uma lágrima teimosa, sorrindo sinceramente. Tem uma sopa de feijão esfriando no fogão. Uma verdadeira sopa do sertão. Com aquele mesmo torresmo que proíbe o seu Mateus de comer. À noite, a clínica se encheu de gente. Não era um atendimento oficial. Os moradores do vilarejo, sabendo do retorno de Lídio Pereira da cidade, foram até a casa da médica, trazendo quem um bolo caseiro, quem um pote de mel fresco, quem um maço do primeiro rabanete crocante. No canto, um bule de cobre emprestado por Alzira fervia ruidosamente. Na mesa, coberta com uma toalha branca, amontoavam-se as guloseimas. Todos estavam ali. A dona Eudóxia, cuja mão suturada há muito se curara sem a menor complicação, Estevão com sua esposa, a carteira com seu filho Alexandre. E Dara também veio. A moça florescera. Um rubor saudável coloria suas bochechas. Ela se aproximou de Lúcia, mexendo timidamente na barra de um lenço florido. Doutora Lúcia, eu nunca te agradeci direito naquela vez. Dara baixou os olhos, estendendo um pequeno embrulho de papel. Minha mãe que fez. Um chale de lã. Os invernos aqui são rigorosos e a senhora anda com pouca roupa. Use com saúde. Se não fosse pela senhora, eu já estaria debaixo da terra há muito tempo. Lúcia aceitou o presente. A lã macia e leve aquecia suas mãos. Você se salvou, Dara. Sua juventude e vontade de viver. Lúcia abraçou a moça pelos ombros. Fique bem. E se decidir se casar, chame toda a clínica para a festa. A sala se encheu de risadas e do tilintar de xícaras. Lúcia estava perto da janela entreaberta, inalando o frescor da noite. Ela olhava para aqueles rostos simples e abertos, iluminados pela luz do lampião a querosene e pelas lâmpadas elétricas amareladas. Essas pessoas não usavam roupas de marca, não discutiam cotações de ações, tinham mãos calejadas pelo trabalho e rugas profundas, mas foram elas que lhe ensinaram o principal. Elas lhe deram o perdão quando ela mesma não conseguia se perdoar. E Lídio se aproximou silenciosamente por trás, parando ao lado dela, apoiando o ombro no batente de madeira. Sabe, semana passada eu pedi minha transferência. Sua voz soava casual, mas Lúcia captou nela um subtexto familiar, aquela mesma ironia que escondia um significado profundo. O doutor Barreto gritou muito, tomou calmante, ameaçou me demitir por justa causa, mas no final assinou. Lúcia se virou bruscamente para ele. A xícara em suas mãos quase caiu no chão. Transferência? Sobre o quê? Você está saindo da região? E Lídio sorriu, vendo o rosto assustado dela, e pegou suavemente a xícara de suas mãos, colocando-a no parapeito da janela. Estou saindo do escritório, Lúcia. Cansado de mexer com papéis e fazer relatórios para o ministério. Pedi transferência para o cargo de médico de família. Vou cuidar de Alto da Serra e dos 3 vilarejos vizinhos. Já até escolhi uma casa perto do rio com um pomar de laranjeiras. O telhado precisa de conserto e o fogão a lenha de um reparo, mas as mãos ainda se lembram de como segurar o machado. Ele fez uma pausa, estudando atentamente a reação dela. A clínica é uma para nós dois. Haverá espaço. Você, como chefe, aceita um velho burocrata na equipe? Vamos tratar dores nas costas e fazer partos dos gatos locais juntos. Lúcia olhou para ele e dentro dela florescia um sentimento enorme e caloroso, que não tinha nada a ver com uma paixão juvenil. Era a consciência calma e madura de que diante dela estava um homem com quem se podia não apenas dividir uma mesa de cirurgia, mas também envelhecer, sentada na varanda de madeira ao som dos grilos. Aceito, Ilídio Pereira. Ela sorriu tão brilhante e abertamente como talvez não sorrisse desde a infância. Mas saiba que a disciplina aqui é rigorosa. Não tolero atrasos e, por violação dos protocolos de esterilização, vou multar sem piedade. Ele riu baixo, cobrindo a mão dela com a sua. Mais tarde, quando os convidados foram para casa e o vilarejo mergulhou na noite densa e azul, Lúcia ficou sozinha na varanda. Ela sentava-se nos degraus, afagando o vigilante adormecido. No bolso do jaleco havia outro envelope. E Lídio trouxera, junto com a decisão do tribunal,
mas o entregara sem testemunhas. No papel branco, não havia remetente. Lúcia rasgou cuidadosamente a borda e tirou uma folha de caderno, escrita com uma caligrafia irregular e trêmula. Prezada doutora Lúcia Almeida, escreve à mãe de Igor, o menino que morreu na ambulância perto da sua clínica. Por muitos meses eu acordei com ódio. Amaldiçoei os médicos, Deus, o destino. O ódio me consumia por dentro, não me deixava respirar. Quando meu marido trouxe o jornal com sua confissão, pensei que enlouqueceria de raiva. A senhora mesma admitiu que abandonou meu filho. Mas então veio o julgamento. Eu estava no tribunal, olhando para a senhora, vi como aquele homem terrível, o dono do hospital, gritava com a senhora, a ameaçava, a chamava de traidora e a senhora permaneceu firme e contou a verdade. A senhora não se escondeu atrás de advogados. Assumiu toda a vergonha para que aquele homem fosse para a prisão e nunca mais pudesse tirar a vida de alguém por dinheiro. Eu não sou santa, doutora Almeida. Nunca poderei esquecer meu menino. Mas entendi uma coisa. O ódio não trará Igor de volta. Ele apenas me matará. Sua confissão nos deu a chance de colocar um ponto final. A senhora assumiu a culpa e, graças a você, o sistema que matou meu filho foi destruído. Eu a perdoo. Viva sua vida. Cure as pessoas como deveria ter curado ele. E que Deus seja o seu juiz. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Lúcia, deixando rastros molhados, mas ela não as enxugava. A carta não queimou suas mãos, trouxe a redenção tão esperada e incrivelmente difícil. A mãe do menino encontrara forças para quebrar a corrente de dor. Lúcia ergueu o olhar para o céu estrelado. A cúpula profunda e sem fim se estendia sobre o vilarejo, dando uma sensação de eternidade absoluta. Em seu pulso, o relógio tic-taqueava de forma regular e confiante, medindo os segundos de uma nova vida. Ela levou a mão ao peito. O coração batia calmo e forte. Seu pai estava certo, muitos anos atrás. Ser médico não é ser aquele que maneja virtuosamente o bisturi em uma sala estéril. Um artesão pode remover um tumor, fechar uma ferida com uma sutura perfeita e receber honorários por isso. Mas uma pessoa só se torna um verdadeiro médico quando permite que a dor alheia passe através de si. Quando a compaixão se torna mais importante que as instruções e o juramento feito às pessoas soa mais alto que o tilintar das moedas. Ela perdera a carreira, o dinheiro, o status e a moradia de luxo. Caíra no fundo do poço do desespero para, entre a sujeira e a ruína, encontrar a única coisa que fazia sentido. Uma alma viva e compassiva. E agora ela sabia com certeza. Enquanto suas mãos pudessem ajudar e seu coração soubesse responder à dor alheia, ela sempre seria uma médica, uma verdadeira médica do povo, do esquecido vilarejo de Alto da Serra. Queridos amigos, a história de Lúcia tocou vocês. Vocês conseguiriam perdoar uma pessoa que cometeu um erro terrível, mas encontrou forças para expiar sua culpa ao custo de seu próprio bem-estar? Compartilhem sua opinião nos comentários, deixem um like se o tema da justiça e da misericórdia ressoa com vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder novas histórias de vida.